Conheça agora as grandes marcas da educação, parceiras do Escola em Voz. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem. A principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões. 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross. O consultor número 1 das escolas particulares. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo aqui no nosso podcast de educação, Escola em Voz. Hoje também, como sempre, costumeiramente, na presença do meu grande amigo, irmão, camarada, Anderson Gross. Como vai, Anderson? Hoje temos o estúdio cheio, hein? Ah, rapaz, é os Homens de Preto. Aí, ó. Estamos aí agora completando, né, o quarteto, né, os Homens de Preto. Sabia que, inclusive, tinha um grupo de humor do Rio Grande do Sul que era os Homens de Perto, fazendo ali uma alusão, né, aos Homens de Preto na época, né? 2 artistas humoristas do Rio Grande do Sul. Muito legal, mas não vamos falar de humor hoje, né, Rony? Hoje o Escola em Voz traz aqui... E também não teremos polêmicas hoje. Eu acho que não, mas vamos ver se... Vamos ver se sai alguma polêmica. Antes de começar a gravar, você estava me colocando numa polêmica, né? Mas vamos deixar os nossos convidados aqui se apresentarem, dar também as saudações. Ao meu lado está ninguém mais, ninguém menos que Marcelo Gonzaga. E ao seu lado está Luciano Ferreira. São fundadores e sócios da BeatFlow, uma empresa catarinense sul-brasileira de tecnologia educacional. Sejam bem-vindos. Boa tarde, sou Marcelo Gonzaga, eu tenho uma vasta experiência com tecnologia na educação, são mais de 21 anos na área. Eu trabalhei no lado do software, né, dentro de uma software house que desenvolvia um ERP educacional por 15 anos, passei por todas as etapas do processo de desenvolvimento e depois de um tempo, né, tive a oportunidade de estar indo para o outro lado da telinha, né, indo para o lado da instituição de ensino. Então, trabalho há 6 anos numa instituição de ensino superior chamada Sensupeg. Lá eu sou diretor de tecnologia, né? Então, muitos desafios diariamente e, principalmente, né, ser o expoente de tecnologia dentro da instituição. Hoje, educação não se faz sem tecnologia, né? É uma venda casada, né, desse serviço, e a tecnologia ela vem com essa pegada de ser protagonista dentro da instituição e de dar sustentação para todos os processos que ocorrem ali dentro. Já vimos que o cara entende. Esse cara aqui entende, né? E o cara de lá, e aí? Mas peraí, alguns termos aí ele vai ter que explicar pra gente RP, aí que RP? o RP do software back não sei das quantas aí. Ih, rapaz. Alguns termos aí a gente vai ter que o entender. RP eu quero saber o que é. Uhum. Legal. Sou Luciano Ferreira. Estamos juntos, eu e Marcelo, nessa jornada. 25 anos de experiência na área da educação, certo? Desses 10 anos como gestão de tecnologia da informação dentro de instituição de ensino. Depois teve mais aí 12 anos em empresas de desenvolvimento de software para a gestão educacional. E isso me deu a autoridade de visitar muitas escolas, muitas instituições, estar em muitas mesas de reuniões e entender a dificuldade do dia a dia das escolas, das instituições, focado aqui na área educacional. E depois, por último, agora 3 anos, né, a gente está nesse projeto aí de consultoria em tecnologia para a educação. Também faço parte do outro lado do balcão, como a gente gosta de dizer, né? Eu também sou professor e sou coordenador. Eu acho que isso chancela mais ainda a autoridade de saber quais as dores do outro lado, né? Porque às vezes quando a gente não está do outro lado, a gente não sabe as dificuldades do dia a dia. Mas tu estando do lado de lá, tu sabe a dificuldade do dia a dia da área de tecnologia como um todo. Como bem parafraseando o Marcelo, como ele disse, hoje é difícil fazer educação sem tecnologia, né? Muito bem. Antes de o Anderson começar a dar as devidas sabatinas aos nossos convidados, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, ative lá o sininho no canal do YouTube, dê o seu like, faça com que este vídeo engaje dentro da plataforma, curta, dê o seu comentário, faça sua crítica, sugira temas, participe do Escola em Voz no YouTube. Também estamos nas plataformas de streaming da Amazon, da Apple e do Spotify. Vai contigo, meu querido. Tem que dar like, cara. Cada vez mais eu tô aprendendo coisas novas. Tem uma galera mandando, às vezes, no WhatsApp. Eles falam a frase, senta a mão no like. Senta a mão no like. Então é isso, meu amigo. Tem que fazer isso. Porque é o seguinte, se você gosta mesmo do canal,
canal aí já na casa dos 10 mil inscritos, né? Então a gente precisa, na verdade, que você faça isso, porque é assim que a gente vai conseguir fazer com que esse conteúdo chegue ainda mais longe, né? Mas a gente está muito feliz de ter vocês aqui, muito obrigado, né, por terem vindo de outras partes do estado. Nós estamos, para quem, né, não sabe, mas o estúdio Top Master, né? Top Master Studios, né? Que é mais de um estúdio, Rony. É muito top, né? É. É top master. E é muito master. E Então, muito top. então, aí nós estamos aqui na beirinha da BR-101, praticamente as margens da BR-101, na cidade de São José. Então, para quem vier sempre nos prestigiar com sua presença, sabe que não precisa enfrentar as filas de entrada e saída de Floripa, como vieram nossos convidados, né? Marcelo vindo de Joinville, onde fica a sua base, e também o Luciano vindo de Blumenau, né? Olha que interessante, né? Tecnologia é isso, né? Eles têm uma empresa, são sócios, e cada um opera de uma cidade diferente. Eu acho que esse é um dos benefícios da tecnologia, Marcelo. Sim, né? é uma tendência, né? Hoje em dia, quando a gente procura profissional de tecnologia, já se tem muita dificuldade de obter, né, essa mão de obra, né, de maneira localizada, né? O próprio mercado ele já tem essa característica. O profissional ele já busca estar, né, hoje trabalhando até para fora do Brasil, né, sem fazer essa mudança de residência, né? Até quando eu fui para Joinville, né, eu fui para um projeto, né, trabalhar numa faculdade, e eu fui, né, porque ainda existia essa necessidade da presencialidade. Com a questão da pandemia, isso já se quebrou, né? Então, até a gente estava falando ali em off, né? Então, muitas pessoas da minha equipe hoje já estão distribuídas por diversos cantos do Brasil. Olha só. E você acha, Luciano, que dentro desse contexto, porque assim, a gente sabe que todos nós, no 4 aqui, temos né, um envolvimento muito forte com escolas de educação básica, né? E nem sempre é fácil vencer as primeiras barreiras, né, na educação básica quando a gente traz uma inovação, traz, né, enfim, algo atualizado, algo diferente, né, para o gestor escolar. E tecnologia provavelmente deve ter os seus desafios para explicar a importância, né? E você acha que a pandemia foi um momento assim de, opa, agora os caras têm que ouvir? Eu diria que a pandemia, sim, foi um momento para olhar para isso, né? Mas teve outros feitos ao longo da história que vieram trazendo essa necessidade do uso da tecnologia. Então vamos pegar um exemplo clássico que está no celular de todo mundo. WhatsApp, certo? WhatsApp, grupo de pais ou grupo de alunos, grupo de família. Cara, querendo ou não, é tecnologia. Eu tenho uma tecnologia aqui. E a escola que não conseguir estar inserida nesse meio onde que os pais ou os alunos estão, elas também devem ter alguma dificuldade, certo? A pandemia acelerou pelo lado pedagógico da tecnologia, certo? Então, em algum momento, a gente teve um bloqueio de presencialidade, mas a educação precisou continuar. E qual a forma para continuar a educação sem ter a presencialidade? Aí a gente vai falar sobre tecnologia educacional, que é onde entra o efeito de poder continuar com o meu projeto pedagógico à distância. E aí entram N plataformas tecnológicas que auxiliaram nesse movimento. Então, sim, a pandemia, por mais triste que o movimento pandêmico foi, vidas perdidas e tal, mas algumas áreas elas aceleraram. E como a gente estava falando aqui em off, até em algum momento a tecnologia, a inovação tecnológica, ela era muito vista como custo. Passando a pandemia, o olhar mudou. O olhar mudou como investimento. Como que eu posso ter a minha escola, a minha instituição, mais competitiva, certo? Com base nesse olhar tecnológico. E competitiva não só no quesito maior quantidade de alunos, maior vendas, mais matrículas, no quesito mesmo de eficiência operacional. Porque a tecnologia ajuda na eficiência operacional. Então, sim, Anderson, a resposta é essa. Pós-pandemia, fica mais fácil falar sobre tecnologia nas escolas. E onde é que foi mais ou menos o start de vocês? Em que momento da vida de vocês se encontraram, se conheceram? E o start que vocês tiveram, não, nós vamos atacar esse nicho aqui, que são as escolas, porque lá tem uma demanda X e a gente está vendo que a gente pode suprir essa demanda. Como é que isso surgiu aí para vocês?
Até posso começar falando. Eu e o Luciano, a gente, né, mesmo nas nossas experiências profissionais anteriores, atuou junto, né? Então, uma pessoa, a gente sente quando a gente tem sinergia com alguém, né? Então, eu e o Luciano, a gente sempre teve muita sinergia. A gente atendeu muito a faculdade na Selvi, né? A gente ia para lá fazer atendimento presencial, né, em questão de tecnologia. Depois seguiu na própria empresa de software juntos. Depois, quando eu vim para uma instituição de ensino, né? Então, lá na empresa de software, a gente já atendia muitas escolas, né? A gente ia em loco nas escolas perceber quais eram as dores. Depois, quando eu vim para o lado da instituição, né? Uma das primeiras pessoas que eu pude trazer junto comigo foi o Luciano, né? E a gente começou a perceber essa defasagem, né, que existia de tecnologia, né? E a gente percebeu também que como é que é hoje, vamos dizer assim, essa estrutura, né? A escola busca uma solução tecnológica fora, né, de uma empresa. E existe uma lacuna, né, entre esses dois agentes, que é a empresa que entrega a tecnologia e a capacidade da escola em absorver essa tecnologia, tá? Em conectar plataformas, em fazer as coisas se integrarem e extrair o máximo que a tecnologia pode te oferecer para otimizar processo, para trazer uma experiência melhor para o usuário, né? Isso tanto em sistemas como em equipamentos também. Tanto em sistemas quanto em equipamento, né? Hoje, né, até na minha atuação principal ali, né, como diretor de TI, eu não desassocio as duas coisas. Então, quando a gente entrega um equipamento para um funcionário, para um professor, então tem todo um lado que é feito por sistema. Saber com quem está, habilitar o usuário, disponibilizar acesso às plataformas, né? Então, eu e o Luciano, a gente tem percebido muita defasagem e uma abertura entre esses dois agentes, né? Que é a escola, né? Quem que dentro da escola pensa tecnologia, né? Às vezes é uma coisa que é muito precário isso dentro da escola, né? Ou como o Luciano disse, é visto como custo, né? Mas a tecnologia ela vem para permitir escalabilidade, aumentar a performance da escola. E esse gap que o Marcelo fala, na escola, na instituição, ele tem muito a ver também com a cultura da escola. DNA, né? Com a cultura do diretor, dos coordenadores, dos professores, na adoção da tecnologia. Uhum. Porque, ou seja, se eu não tiver uma direção engajada em uso de tecnologia, muito dificilmente isso chegará na ponta final, na utilização pelos professores e pelos colaboradores. Esse gap também que o Marcelo cita, ele está muito relacionado assim, qual tecnologia eu vou usar para qual finalidade? Porque muito difícil nós encontraremos um player, um fornecedor, um prestador de serviço que atenda toda a cadeia tecnológica da escola. Eu tenho um especialista no RP, que o que é o RP? É o software de gestão educacional. É onde eu faço a matrícula, onde eu tenho a mensalidade. Mas eu tenho também o quê? Os meus equipamentos de acesso, que são as catracas. Eu tenho também o quê? O meu sistema de venda de lanche na cantina, certo? Eu tenho o portal onde o pai acessa. Eu tenho diversas soluções que nem sempre elas são todas entregues pelo mesmo fornecedor. E aí, não tendo esse perfil tecnológico na instituição, muitos trabalhos eles são repetitivos, muitos trabalhos eles são manuais que geram erro. E aí acho que entra um tema que nós tivemos num episódio há pouco tempo, nós chamamos de escola Frankenstein. Perfeito. Né? Porque, não poderia ser melhor. Porque daí o que acontece? É uma escola com crise de identidade, que ela vai acoplando organismos, membros, né? Uhum. Partes de outros São organismos. satélites, né? Vai Uhum. acoplando. Puxadinhos. E não fica homogênea, né? Exato. E aí ela se torna uma escola monstro, né? Uhum. Porque ela não sabe o que é, né? O Frankenstein não sabe quem ele é. E ele tem uma crise de identidade, uma crise de existencialismo e se volta contra o próprio criador. Claro, né? e aí assim, Anderson, ó, esse Frankenstein que a gente está falando aqui, né? E se ele se refletir para o lado do teu cliente, do pai ou do aluno? Ele tem que acessar uma plataforma para ter a informação de nota. Acessa uma plataforma para ter o boleto financeiro. Acessa outra plataforma para ver o consumo que o filho está fazendo na cantina. Olha a experiência de uso que a gente está levando ao nosso cliente. Fora todas as outras plataformas dos sistemas De envolvidos
Porque o que aconteceu recentemente, até numa conversa que eu tive com uma escola. Nós estávamos prestando uma consultoria para uma escola de como instrumentalizar melhor as narrativas de vendas, né? Como que nós receberíamos as famílias, explicaríamos todas as vantagens competitivas da escola e instrumentalizando no que a gente chama de narrativa pedagógica, né? O que é uma narrativa pedagógica? Contar pedagogicamente a função daquele equipamento ou daquele objeto, ou, enfim, daquele espaço. E aí, numa das escolas, eu acho que deu quase 10 aplicativos diferentes, Uhum. tá? Então, um aplicativo desses que você citou, já davam 5, Uhum. mas daí tinha um aplicativo do sistema de ensino, no sistema de ensino tinha um aplicativo de simulado de exercício, Uhum. aí o do socioemocional, Sim. o do bilíngue e o da robótica. Eu sei que deu, assim, algo... Se eu não me engano, foram até 11, se eu não me engano, porque tinha um específico de... Puxa, como é que é o nome? Das profissões também. Tinha um só de, tipo, jornada das profissões em formato aplicativo. Um guia. E aí, o que acontece? A própria equipe não sabia como apresentar para as famílias o porquê de tantas tecnologias. Isso. Né? E então você, às vezes, tem um recurso, mas não sabe nem o porquê razão. Não sabe definir a jornada que Isso. o aluno ou que a família terá no consumo dessas tecnologias. Né? E a tecnologia ela precisa se oferecer como solução, não como problema. Né? Muitas vezes ela é apresentada, é incorporada uma nova plataforma, mas ela acaba se apresentando como mais um processo, né? Mais um lugar para acessar, como você bem disse. Né? Então, um dos trabalhos que a BitFlow procura realizar nos clientes é otimizar esse uso dessas plataformas, integrá-las, né? E fazer que ela gere né? A gente percebe quando a gente tem uma boa experiência, né? Seja num app de banco, alguma coisa. Então a gente acha que a tecnologia ela pode ser um diferencial competitivo, inclusive para as escolas, né? Oferecer algo que, poxa, mas lá é legal, porque lá eu recebo isso por WhatsApp. Lá quando eu tenho uma dúvida, eu tenho né, um agente de IA que me... Às vezes o pai nem sabe, né, que é um agente de IA, mas eu consigo ter a resposta na hora, né? Eu até participei de um evento de inovação lá em Joinville, né, que se chama JEDI, inclusive. Nesse evento de inovação, uma escola foi para o evento, né, e a gente sempre fala em inovação que tem o empreendedorismo e tem o intraempreendedorismo, que é quando você traz uma dor de casa, né, uma dor da própria empresa para buscar uma solução lá dentro. E a dor da escola era a comunicação. Né? E como é que eles resolveram? Comunicação pode ser o jeito de falar, tem várias coisas. Mas no final, a solução que eles conseguiram idealizar foi através da tecnologia. E assim, né, Marcelo, aproveitando o gancho, tecnologia como ferramenta transformadora do processo de compartilhamento de conhecimento, né? Também. Porque muitos professores ou muitos diretores acreditam que a tecnologia substituiria algum processo. Não, a tecnologia é o meio. Ela é a ferramenta que é transformadora para levar o conhecimento até a ponta. Então é esse o paralelo que a gente faz. E aí eu faço aqui uma análise e às vezes de um paradoxo, né? Hoje, se a gente fosse fazer uma pesquisa aos pais que estão fazendo matrícula, certo? Todo mundo deseja ter ou um aplicativo ou um portal onde que pode acessar as informações do seu filho. Pode habilitar uma pesquisa que vai ter que, na sua grande maioria, teria isso. Um pai não matricula mais um filho, aonde ele não consegue acompanhar online o que está acontecendo com ele. Só que depois que ele se transforma em aluno, ele não usa mais essa solução. Ou seja, é um paradoxo. Para matricular, ele precisa. Mas depois, no dia a dia, na utilização, ele não utiliza. Então, assim, como engajar? Usar a tecnologia para engajar o pai, né? Aí, no decorrer, a gente fala sobre alguns insights. Eu tenho uma curiosidade, né? Porque vocês devem visitar muitas escolas e deve ter aí já uma boa quilometragem em cima dessas escolas. Se vocês fossem dizer um percentual, assim, de escolas que tem um profissional para a área de informação, para a área de tecnologia, qual é esse percentual do total de escolas que vocês visitaram? Eu até começando assim, eu te diria que toda ela tem, tá? Tem o profissional. Aí quando a gente vai falar da qualificação desse profissional, é que a gente pode, de repente, diminuir esse percentual, sabe? Porque ter uma pessoa contratada lá para isso, beleza. Mas o que se espera dela? Qual a postura que ela tem, né? Ou às vezes até assim, né? Todo mundo precisa ser gerenciado, né?
Então, assim, está claro para essa pessoa quais os desafios de tecnologia que aquela escola tem, né? Como a gente falou no começo, é o DNA da escola, né? Ou a pessoa chega com uma solução, né? Ah, tem um problema de comunicação, ó, pensei num aplicativo aqui. Como é que a gestão da escola vê isso, né? Vê isso com bons olhos? Às vezes é mais tradicionalista, não, mas eu mando uma carta para os pais em casa, né? Então isso já não se usa mais, né? Mas às vezes esse profissional também tem o desenvolvimento dele natural, né, de todo profissional, e também essa expectativa, esse estímulo que a própria escola gera para que ele também protagonize nesse sentido. Eu acho que tem também aí dentro desse contexto, assim, muitas escolas, né, que a gente atua, a gente vê a ausência desse profissional, Uhum. né, dentro da nossa realidade, né? Talvez, assim, pegando o fato de vocês estarem, né, num âmbito mais adiantado, vamos dizer assim, do campo da tecnologia, de repente vocês pegam escolas que estão mais estruturadas. Uhum. Mas eu considerando, assim, o Brasil hoje, 40 mil escolas de particular de educação básica, eu sou capaz de arriscar que a maioria não tem um profissional específico para esse atendimento. Até porque se eu voltar talvez a 10 anos atrás, que é 10 anos atrás, só para todo mundo entender, 5 anos atrás é pandemia, né? Exato. Pré-pandemia ali, né? 2019, Uhum. 2020, 2019. Então, 10 anos atrás, só para deixar bem claro, 10 anos atrás é apenas 5 anos antes da pandemia. Se eu voltar 10 anos atrás, é capaz de eu ter mais ouvido técnico de informática. Isso, né? Né? Quando eu falo de profissional, inclui, inclusive, o técnico de informática. Eu faço tudo, né? Na escola, né? Das que tem. Uhum. E aí, claro que vem uma realidade que a gente também tem que considerar aqui. Hoje, profissionais de graduação, de bacharelado, no campo do sistema de informação, ciência e computação, ou outras formações equivalentes, análise de sistemas, etc., eles são extremamente caros, e quando digo caro, não estou dizendo que não vale, pelo amor de Deus, né? Apenas estou dizendo que hoje, para a realidade de boa parte das escolas de educação básica, um profissional com esse salário, considerando o que o mercado hoje está ofertando para ele, a escola não consegue competir. Tá? A maior parte das escolas não consegue competir. Então acaba de novo pegando profissionais que estão em fase de formação, ainda em nível de graduação, ou realmente o pessoal de nível técnico, né? Esse é um ponto que eu acho que acontece em muitas escolas. Tem a demanda, talvez até tenha a percepção e a consciência de que tem que ter um profissional para poder gerenciar tudo que a escola já está demandando, mas às vezes não encontra o profissional, né? Ele já está bem assalariado no mercado, já está bem posto, né? Dependendo da cidade, você não tem, de fato, essa pessoa, né? Não tem na região essa formação, né? Equivalente à quantidade, porque hoje qualquer empresa está precisando de um profissional de TI. Sim. Então a escola vai competir com outras indústrias, com outros negócios, segmentos, né? outros segmentos. Então até isso acaba impactando. Assim, quer ver, Anderson? Eu já respondo, tá, Rony, sobre a pergunta. Mas assim, ó, em alguns casos, a escola nem tem ainda o conhecimento da necessidade de ter alguém de tecnologia. Por que eu digo isso? Ela ainda não tem o conhecimento que esses softwares poderiam estar integrados entre si. Para ela é uma verdade absoluta existir 11 aplicativos, ter um painel de administração nos 11 aplicativos, um usuário e senha para cada 11 aplicativo, colocar isso na cartilha. Fica as 11 abas abertas lá na No- tela do coordenador e do diretor. Entendeu? Né? Então, Não é? Chega numa escola, ou desculpa só, mas chega em qualquer colégio hoje, tu vai olhar a tela de um diretor e do coordenador, cara, deve ter umas 20 abas abertas para ele poder operacionalizar a demanda dele. Entendeu? Então, assim, é isso mesmo. Então, às vezes, a escola não tem conhecimento que ela poderia estar mais eficiente tecnologicamente, por ela não ter esse conhecimento, por não ter esse perfil, certo? De um diretor, de uma pessoa da gestão com olhar em tecnologia, ela também não vê a necessidade de ter um profissional. E aí a gente tem essa defasagem. E aí, respondendo, Rony, assim, durante os 12 anos que eu trabalhei na empresa de desenvolvimento de software, 7 deles eu trabalhei na área comercial. Então, eu viajei praticamente o Brasil inteiro na mesa de direção de escolas. E aí o Anderson vai me ajudar com essa resposta. Na grande maioria,
as escolas têm uma pessoa assim. Primeiro se chamava técnico informática, Uhum, porque ele estava lá para consertar os computadores que davam defeito. uhum. E instalar a internet. Isso aí. Instalar... Puxar um fio. Nos que eram um pouco... Trocar o projetor. É. Isso. Em outras escolas, a gente tem aquele perfil de professor que tinha mais aptidão para a área de informática. E ele era quem cuidava da área de informática. Mas nota, não era a atividade fim dele. Isso. Não era o core da profissão. Ele era professor da área de informática e quando... Desculpa interromper, eu conheço o professor de filosofia que botou nessa área. Mas ele E entendia? ele se dá bem, ele se Ah, dá se dá bem. bem? Se dá bem, se dá bem. Mas assim, ó, eu não estou fazendo alusão aqui e de forma pejorativa que o professor não pode. Não, é que às vezes não pode mesmo, porque o cara não entende nada e põe ele mas, lá... mas geralmente subentende-se que o professor de informática entenderia da área de não, informática. de informática sim, mas põe o Anderson lá. Uma vez eu fui ligar no colégio que eu trabalhava, eu fui ligar o computador pro projetor para volta às aulas e era um CPU. E na época os CPUs todos precisavam de uma fonte, né? Tipo um estabilizador. Sim, que estabilizador. né? E eu não liguei no estabilizador, liguei direto. Direto, queimou a fonte. Aham, e aí, estavam todos os alunos em sala de aula e a professora esperando, preparou um vídeo de PowerPoint todo motivacional e etc. E aí o diretor da escola, não, chamavam de Gross, né, sobrenome. Pede pro Gross, leva pro Gross lá, que o Gross, vai lá e instala. E eu todo, né, cheguei lá, Cheio de vontade. cheio de vontade, botei o projetor, puxei a extensão, desci com o CPU, todo feliz e tal, a professora lá empolgada. Eu liguei, cara, chegou, eu li, como é que pode, né? Eu lembro do cheiro da fumacinha Sim, atrás do CPU, assim, aquela fumacinha com um cheiro Quem quente, nunca, né? Quem Cheiro nunca? de esporro. É Cheiro de esporro que vinha depois. Não, imagina, o problema era contar pro dono da escola que eu tinha feito. E a professora não poder colocar o vídeo, né? Não, e os alunos... Ó, isso é nos 2000, tá? Então eu acho que eu tenho, Mas é eu isso. tenho algumas Eu ia justificativas. resgatar esse assunto para dizer ao Rony como que Marcelo e eu a gente se aproximou, né? Eu começo, a minha formação principal é engenharia, sou formado em engenharia em telecomunicações, e eu fiz alguns cursos na área técnica. Então, primeiro eu comecei na indústria, na área de tecnologia na indústria. Então, eu comecei em 98 na área de tecnologia, até por volta ali de 2002, eu fiquei na área da indústria, na área de tecnologia. Depois eu vim para a área da educação. Aí de 2002 até agora é onde que eu faço parte, aqui estou embarcado na educação. Então, o que acontece naquele momento? Eu entro para trabalhar na área de tecnologia de uma instituição de ensino e eu conhecia de tecnologia, mas não conhecia de educação. E de lá para cá eu vim crescendo. E num dos momentos, a instituição que eu atuava, que era no Grupo Uniaselv, então eu trabalhei durante 10 anos aí na área de tecnologia do Grupo Uniaselv, adotou o sistema Unimestre, que era onde o Marcelo trabalhava. Então, durante esse período, eu fiquei no Grupo Uniaselv, depois eu saí do Grupo Uniaselv e vim trabalhar no próprio Unimestre, que era o desenvolvedor de software. Então, a gente conhece desde lá. E a gente tem um valor em comum, que é assim, nós entendemos a dificuldade que as escolas têm de olhar para essa questão da tecnologia. E a nossa tentativa é traduzir a tecnologia para que o diretor consiga entender o que aquilo vai auxiliar. Por exemplo, assim, eu vou falar um nome bonito. Poderia eu chegar na mesa do diretor e falar assim, interoperabilidade de sistemas? Pode ser que ele não vai entender o que é uma interoperabilidade de sistemas. Isso é uma especialidade médica. Entendeu? Eu teria que chegar para ele e dizer assim, olha, o nosso propósito é analisar todas as soluções que você utiliza e que elas funcionem de forma integrada, que elas funcionem sem a necessidade de uma gestão tão pesada sobre ela, certo? É difícil falar de tecnologia? É difícil falar de tecnologia na escola, mas como dito, depois da virada fica mais fácil, porque agora ele entende, quando eu estou falando de uma videoaula, quando eu estou falando de um portal, de um EAD, que é o ensino à distância, de um LMS, que é uma solução de aprendizado à distância, ou seja, já começa a fazer parte do dia a dia do diretor da escola. Então isso a gente vê muito a potencialidade que está tendo a partir de agora. E, obviamente, né, com tudo isso, é a competitividade. Cada vez mais, vocês mesmos que trabalham nessa área, vê a competitividade em matrícula, né? Como que eu faço para trazer aquele aluno para a minha escola e não para outra? Qual o diferencial que eu entrego? E eu acho que também a velocidade da maneira como a escola consegue
ingressar nas novas realidades, né, faz toda a diferença. Eu vou pegar, assim, o exemplo do WhatsApp que vocês citaram. Eu acho que 80% de todo o meu movimento de trabalho é via WhatsApp. Para ter uma ideia, eu tive acho que duas reuniões essa semana ou 3, que as pessoas falaram assim: eu vou te mandar o invite, né, lá para fazer pelo Meet, etc. e tal. Eu falei: não, vamos fazer por WhatsApp mesmo. O objetivo é a gente se olhar, é a gente se ver de maneira sincronizada. Então é o seguinte, ó, daí eu vou ter que entrar no coisa, eu vou ter que abrir. Ali, né? Daí ela disse: então tá. E, não, parecia que assim, ó. Eu Descobriu a roda. Não, até não. Pra As que pessoas dificultar, queriam, né? elas queriam. Sabe o que eu percebi? Que elas estavam presas a um protocolo assim de etiqueta, talvez meio corporativo. Às vezes Quer é por dizer- conta de uma gravação da própria reunião, depende do recurso, né? Aí no caso, mas as duas aceitaram e falaram assim: que bom, né? Legal. Já estamos Eu já botei aqui o celular, já falamos, eu fui anotando. E, cara, funcionou super bem, né? Não teve. Enfim, né? Então hoje no WhatsApp eu encaminho o material para as escolas que eu vou trabalhar, eu mando as notas fiscais de cobrança. Tu usa o aplicativo que já escreve a ata da tua videochamada? Isso aí é interessante. Não, ainda não. A gente usa. Do WhatsApp? É. Qualquer videochamada, ele já vai descrever Não, uma hoje, ata. hoje eu aprendi coisa nova ali do WhatsApp ali com o Rony, né? Da foto Johnny, HD? Tal, né? Do vídeo, etc. Então, assim, é uma mídia que não dá para desprezar. Porque ela... E assim, né, vamos lá, onde é que os pais e os alunos estão? Né? Se eles estão no WhatsApp, por onde que eu vou conversar com eles? Anotei alguns tópicos aqui para a gente abordar e um deles era esse, né? Adianta eu mandar um lembrete que vai ter uma prova na segunda-feira por e-mail? E se o aluno não abre e-mail? Ele vai ficar sem a informação? E o WhatsApp tá aberto, né? O WhatsApp tá ali o tempo todo, né? Certo. Então, É uma tela contínua, né? É essa interrogação que a gente precisa fazer. Às vezes o protocolo, né? Precisa mandar por e-mail para ficar registrado, para se caso venha uma necessidade. Sim, o protocolo tem que existir. Mas antes do protocolo é a comunicação eficiente. Tem uma questão na educação, acredito que em outras áreas também, acerca da redundância, né? E na educação ela é meio que necessária, a redundância para que aconteça, para que chegue a informação, né? E muitas vezes a redundância você entende que gera o retrabalho, né? Que gera uma refeitura daquilo que tu precisa comunicar ou daquilo que tu precisa enviar e chegar nos pais. Nesse sentido que tu fala de otimização de tempo, Total. Enfim, dinheiro, de sistemas, né? Essa integração parte disso, né? Se eu der um comando de um comunicado que tem que sair, ele já distribui nos canais e toca. Pelos meios, né? Nos meios. E uma coisa que eu acho que é interessante também, que a gente procura sempre fazer essa leitura é assim, nenhuma escola é igual a outra. Cada escola tem a sua dor. Uma escola tem foco maior no cuidado com a criança, né? Uma escola tem foco maior na parte de entrada e saída do controle, né? Outra escola, de repente, é em atividade extra. Então, mesmo quando a gente leva uma solução para uma escola, a gente tem que olhar muito o que é o perfil dessa escola. O que faz sentido comunicar, né? Porque a gente usa um monte de soluções aí, às vezes vem muito lixo, né? Na comunicação. Então, antes tudo alertava, né? Facebook, fazer alguma coisa, tudo alertava, né? Então, agora é necessário também começar a fazer uma triagem disso, né? O próprio WhatsApp, a Meta, ela faz um bloqueio para que esse meio de comunicação ele não vire também, não caia em desuso como caiu o e-mail, né? Porque o e-mail, hoje em dia, eu uso a gente só nem quando lê alguém mais. pede. É só para criar a conta e depois nunca mais usa, Só né? quando alguém fala assim, me manda por e-mail, eu falei, tem certeza? Daí eu tenho 2 clientes que têm que mandar por e-mail a nota fiscal. Aí eu digo, meu Deus, como é que pode, né? E isso que eu levo menos de 5 minutos. Mas eu acho que é uma eternidade. Porque o 90% dos clientes eu só mando por WhatsApp e clique, pronto. né? E assim, daqueles 3 cliques que é abrir o PDF, o compartilhar, aí eu compartilho para dentro do Hotmail, aí lá eu digito o endereço do cliente, que geralmente já está meio que salvo, né? Mas assim, isso eu levo 3 minutos ou menos, mas isso já enche o saco. Porque é tão prático, eu só mandar para o cliente, boa tarde, segue a nota desse mês, e mando joinha,
pagamento previsto para data tal, quando é um cliente de provisionamento, né? Uhum. Cara, menos de um minuto eu tenho o envio e eu tenho a devolutiva e até a previsibilidade. Agora, por e-mail, eu tenho que fazer, vamos dizer assim, 4, 5 cliques a mais e já me enche o saco. Mas dentro disso que vocês estavam falando do perfil do cliente, olha que interessante. O Colégio Cuca de Itapema, né, desenvolveu uma inteligência usando tecnologia. E aí não estou dizendo desenvolver inteligência dentro da tecnologia. Inteligência do uso da tecnologia como vocês se propõem a fazer pelas escolas. O colégio, ele fica no final da rua. E a rua termina exatamente em cima de um braço ali, de uma parte do rio Perequê, que deságua no mar, separando Itapema de Porto Belo. Então, o que acontece? Um dos gargalos da escola é justamente a parte de entrada e saída dos alunos, o fluxo, né? Sim. Por conta de ser uma rua sem saída. E aí, o que eles acabaram desenvolvendo como solução? O pai, quando já entra na rua, na quadra final, ele já consegue, via a software, nesse caso acho que é o Clip Escola, ele já consegue fazer um envio, né, um comunicado para a escola, que é recebido na secretaria. A secretaria já comunica a professora da sala específica, que já libera a criança na porta e tem uma monitora de corredor que leva a criança daí até o portão, onde já tem, claro, daí o equipe ali, né, de Eficiência, né? etc e tal. Então, quando o pai tá praticamente chegando na escola... É um pit stop de Fórmula 1. Exatamente. É uma logística, né? Não deixa de ser uma logística que outros segmentos usam também. Né? A escola também necessita. Porque a partir do determinado horário, só para completar, desculpa, claro. a professora ela já fica com a aba aberta na sala e as crianças já ficam aquela meia hora final, né? Sim. Vai guardando material, vamos guardando, vai terminando, vai ajeitando. Claro. Então, assim, aí ela já fica com a aba aberta num sistema. Então, o pai, a secretaria, né? Esse é o... Não, mas é que eu imagino assim, entendeu? Porque tudo... tem que ter um barulhinho, né? E esse é o... Mas, se não tem barulhinho, eu vou patentear o barulhinho. E assim, né, Anderson? Não, mas deve ter, né? Um ponto que ficou mais, vamos dizer assim, se tornou mais importante, né? Depois daquela tragédia que a gente teve em Blumenau, naquela escola, né? Não é nenhuma questão só da velocidade, é da segurança também. Né? Quem tu tá autorizando a buscar teu filho, né? Então, se tu já realiza isso por um meio eletrônico, é o pai já que está com o aplicativo devidamente já registrado para tirar aquela criança. Eu uma vez construí um projeto disso para uma escola em Blumenau, que era muito similar a esse. Então, a gente já tinha pensado nesse projeto, espalhar pelos pátios da escola televisores, e como tem em aeroporto, né? A ordem de chegada, o check-in, check-out, né? Então, a gente já tem naquela visualização indicando, pai do aluno tal chega em tantas horas, né? Pai do aluno tal chega em tantas horas. Esse aluno vai sair mais cedo. E aí, para agilizar esse trabalho dos monitores também, que eles ficam dentro... O pai ativa a localização do celular, e aí o sistema já... Isso aí. Ele já consegue fazer essa previsão, né, de chegada, e isso já desencadeia uma série de ações dentro da escola, né? O Clip Escola tem uma solução para isso, sim. Nós temos um parceiro da parte de tecnologia de catracas, né? Inclusive vai estar no evento de 4 de novembro lá, que é um dos parceiros que vai nos ajudar até depois vocês não vão embora sem eu falar disso para vocês. Beleza. E aí eu perguntei a eles, porque hoje praticamente é reconhecimento facial. Isso. E aí a gente tem até um projeto bem bacana para falar sobre esse reconhecimento facial. Aí eu perguntei a eles se tinha como fazer também aquela câmera de placa, né? De leitura, porque alguns colégios são muito grandes. OCR para leitura da placa. Isso. Alguns colégios são muito grandes e eles têm vias internas, né? A exemplo do Colégio Dom Bosco em Porto Alegre, que nós visitamos lá, todos nós estivemos lá, né? E outros tantos pelo Brasil afora, né? Tem muitos colégios em que os pais, eles fazem ingresso no terreno e no pátio não escolar, mas... faz parte no da escolar, escola. mas não educacional, Isso. né? E aí eles têm um trânsito interno por algumas vias internas que também podem auxiliar nesse sentido. Mas junto com esse do GPS, então, mais formidável ainda. Diminuiria o número de Mas ou ia ser mais rápido, né? Os tum-tum. Teria mas assim, só 2 tum, né? entrou tum,
Só isso. Não, Quanto tem menos tuns, mais tecnológico é o negócio. Isso aí. Tudo bem, mas eu acho que o Tum é legal. É. Eu- Ô, Anderson, antes de a gente entrar nessa questão da facial, deixa eu pegar o exemplo que tu citasse do envio de e-mail. 3 minutos para mandar a nota fiscal por e-mail? Não, Bota 3 minutos só. porque daí tu recebe a nota, daí tu vai despachando as primeiras, aí essa aqui, putz, essa aqui é por e-mail. Aí eu já deixo pro final. Eu vou mandando todas as de WhatsApp. Aí depois. Agora vamos olhar para a estrutura do colégio, então. Porque o colégio também precisa emitir nota, né? Todo mês. É um prestador de serviço e é todo mês. É o que a gente espera. É o que o governo espera. Exato, é verdade. Pela É o que gente, nem precisa. É o que o governo espera. Aí o que acontece? Agora imagina alguém lá do setor financeiro ter que mandar nota por nota para 500 alunos por e-mail para o pai todo mês. Quanto tempo dessa pessoa? Bom. É. Entendeu? Sim. Agora pensa a tecnologia. E se isso fosse automatizado? Que não precisasse ter uma pessoa lá entrando no site da prefeitura, gerando a nota, baixando a nota, anexando no e-mail, pegando o e-mail do pai, disparando. E se isso fosse automático? Isso é tecnologia na escola. Por quê? E eficiência operacional, né? Porque Eficiência operacional. Porque aí agora sim, a gente vai falar o quê? E aí vai pegar esse hype da inteligência artificial, né? Cara, se eu tiver pessoas disponíveis para o relacionamento com as famílias, com o atendimento, o relacionamento humano, o afeto humano, O cuidado, né? cuidado, eu vou deixar a tecnologia fazer aquilo que é operacional, burocrático e repetitivo. Não estou nem falando só da inteligência artificial, estou falando de tecnologia como um todo. Inteligência artificial pode ser uma das ferramentas para ser usada para automatizar processos, certo? Então, esse é um exemplo real que a gente está citando. A escola emite 500 notas fiscais todo mês. Como que eu faço o envio dessas notas fiscais? Meu sonho é emitir 500 notas fiscais todo mês, mas deixa eu De emitir. valores bem altos. Deixa eu emitir minhas 10, 12 notas aí, mais ou menos. Mas o que eu quero dizer, olha que interessante que você traz. Porque, assim, os meus clientes são clientes antigos e todos de relações construídas há bastante tempo, né? Uhum. E sabem que quando eu mando nota, eu não escrevo 3 palavras. Eu só mando bom dia. Ou no máximo, bom dia, segue a nota, né? Mas eu não pergunto nem como vai, etc e tal. Eu não abro uma comunicação de diálogo, porque realmente é só envio de nota. Então, assim, já estão acostumados. Naquele momento, eu não me proponho a abrir diálogo, Uhum. né? E acho que 2 ou 3 palavras a mais, inclusive, vão me atrasar a vida. Uhum. Sim. Né? Então, olha em que nível nós estamos. De escolhendo quantas letras eu vou Uhum. né, Otimizar. para otimizar, mas por uma questão de otimização. Sim. Porque, assim, ó, de fato, num outro momento, se eu for ver a necessidade, a gente vai dialogar e conversar. Ou até marcar uma reunião. Mas esse momento, não. É só. Isso. Entendeu? É isso aí. Eu acho que essa é a eficiência. Naquele momento, aquela atividade, aquela tarefa, não é uma tarefa para relacionamento. Uhum. É uma tarefa informativa. Vou pegar o Marcelo falou. Ele estava falando sobre notificações. Ou então vamos falar assim, se eu habilitar todas as notificações para que eu receba, quando tudo me notifica, na realidade nada notifica. Quando tudo é urgente, na realidade nada é urgente. Então é isso, essa segmentação. E nesse momento específico tu está comunicando, segue a nota. Se em algum momento tu precisares se relacionar para alguma outra atividade, tu vai chamar diferente para se relacionar diferente. Então, aí eu mando aqueles áudios... Podcast. Audiocasts. Audiocasts. Então, ou seja, aí naquele momento é repetição. Aquilo lá poderia ser automatizado. Uhum. Entendeu? E o pai ou o teu cliente entenderia isso como uma automação. Acho que as pessoas já estão mais prontas a entender, né? Falando nisso, faz tempo que eu não te mando uma nota, hein? Tu tem que me... É verdade. Se alguém precisar receber nota aí, eu posso enviar também. Vocês foram numa escola, vocês verificaram lá que eles têm um sistema até integrado o administrativo financeiro com o acadêmico, mas viram que eles têm um portal do sistema de ensino e eles usam o WhatsApp. Como é que é o trabalho de vocês nesse sentido? Ele tem um software específico que vai fazer essa integração? Você vai moldar algo específico lá para trazer a solução? Como é que isso é feito? Eu vou puxar o assunto aqui. A área técnica é mais do Marcelo e a minha é mais a de negócio e de estratégia, né? Pegando para esse cenário, né? A gente pensa num fluxo começo, meio e fim.
Pensa assim, desde quando o pai, ou o aluno, ou a família é impactada lá pelo site. A escola tem um site, ou deveria ter um site. E o processo deles receber, lá no final do período dele, um boletim ou um certificado, é um processo contínuo, certo? Então a gente olha para esse caminho todo e a gente fala de uma atividade chamada assessment, ou avaliação. Como avaliar essa jornada? A gente brinca também de dizer o caminho feliz, né? O caminho que tudo funciona. Né? Então, assim, Existe? existe. Não, Tem- sempre tem. O problema é tratar A Existe? exceção. as Existe. exceções. Né? Então, assim, a gente olha assim, pô, o site. Parou num tum aqui, ó, ficou... Esse caminho feliz aqui. Ó, então... o site. O site está conectado com algum sistema aqui? Se não tá, já é um ponto para dizer assim, cara, o que a gente poderia fazer? Certo? Por quê? Porque se o site está conectado, quando o pai colocar um interesse de matrícula, ele já deveria alertar em algum local. Aí a gente vai falar CRM, então a gente já tem um sistema aqui no meio. Entre o ERP, entre o software e o site, tem um CRM. Caiu no CRM, a equipe comercial analisou. Fechou a visita, fez tudo, fechou a matrícula. Opa, já deveria desencadear o processo de matrícula no sistema acadêmico, que já gera o financeiro, certo? Gerou o financeiro, integrou com o banco, o pagamento é cartão, boleto ou é Pix? Certo? Integrou com o banco, o pai já pode sair dali e fazer o pagamento da mensalidade ou da taxa de matrícula? Ok. Feito isso, pagou, já está liberado o portal para o aluno acessar e já começar a ter experiência naqueles conteúdos que são digitais? Aí tem uma palavra que é SSO, Single Sign-On, que é a conectividade entre os sistemas. Cara, praticamente os sistemas têm essa possibilidade. Que com um login e com uma senha, eu me conecto em todos os sistemas. Para criar esse fluxo, esse caminho feliz, essa interoperabilidade que a gente citou. Então, é isso que a gente olha. A gente chega na escola e olha, começa a fazer pergunta e entender. Nem sempre troca de sistema é a saída. Nem sempre é contratação de novo sistema é uma saída. Muitas vezes é potencializar o uso daquilo que já tem. Então, o nosso discurso, inclusive, para quem que a gente está trabalhando, é assim, é retenção. Como que uma empresa desenvolvedora de software, de CRM para a escola, de RP para a escola, de financeiro para a escola, de site para a escola, como que ela retém a escola com ela? Fidelizando a utilização. E muitos deles não utilizam. Então, o nosso olhar é justamente para esse. Entender as soluções, potencialidades de cada uma delas, as integrações entre si e desenhar o fluxo, o melhor fluxo operacional dentro da instituição, que gere menos retrabalho para a escola, mais engajamento para os fornecedores e uma experiência de aprendizagem para os alunos e uma experiência de utilização para os pais. Esse mais ou menos é o resumo. E assim, né, as melhores aplicações do mercado hoje, todas elas dispõem desses pontos de conexão. Né? Então, a gente ouve falar muito em APIs, né? E existem ferramentas hoje que elas são utilizadas para orquestrar essas conexões, né? Então, tem muitas ferramentas de automação, algumas até com certa simplicidade para realizar essas conexões, né? E a gente precisa entender qual que é essa régua de relacionamento, né? Então, nasceu aqui o dado, o pai cadastrou seu WhatsApp, o seu número de WhatsApp, informou seus dados, né? Tem essa relação com o filho, tem as informações que o sistema está retroalimentando diariamente sobre o filho. Então, qual que é o desejo? Isso aqui tem que repercutir acender uma luzinha verde quando o aluno entra na escola, sabe? Então, a gente tem muito essa sensibilidade, de novo, né, de não chegar com um aparato de um monte de coisas e empurrar de goela abaixo para a escola. Isso não funciona. Mas fazer esse trabalho de entender a dor, trabalhar na personalização, sempre olhando muito para custo, né? Então, a gente sabe que a realidade das escolas, principalmente das independentes, né, é de calcular a mensalidade para o ano que vem, já pensando em todo esse aparato de custos, né, para buscar realmente essa eficiência, né, por meio da tecnologia. E como isso impacta, né, nas famílias, né? Porque eu recebi, por exemplo, os instrumentos, né, de rematrícula da minha filha. Pô, cara, a gente já está na escola, acho que 4 anos. E vem um camalhaço de papel desse tamanho. Papel? Com todos os dados que eu preenchi já 3 vezes, né? Porque acho que esse seria o 4º ou 5º ano da Sophie na escola. E assim, os mesmos dados, entende? Assim, alergia, né?
E os mesmos dados básicos, assim, de endereço e tudo, assim, ó, o mesmo papel, né? Aí aquilo deu uma preguiça, né? Mas de qualquer forma a gente já estava fazendo Tem uma que fazer. transição. É. Aí, assim, uns queridos, a gente ama a escola, a gente, né, adora eles e tal, mas ainda a moça errou meu nome ainda na conversa do WhatsApp ainda. Aí eu digo, tá, não, beleza, mas ó, só não esquece, meu nome é Anderson e tal. Segurança, desculpa, é que a gente tá atendendo tantas famílias e tal, não sei o quê. Eu digo, não, tá, claro que não vou dar importância pra Deve isso. ser aquele telefone Mas- de disco, né? Aquele disco. Daí eu digo assim, como hoje a gente fica negativamente impactado quando uma escola usa um recurso tão antigo, né? Aí assim, Anderson, um tópico que a gente nem falou sobre esse assunto aqui. Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Os documentos provavelmente vieram na mochila da tua filha. Sim. Se ela perde a mochila, Se extravia, né? lá estão todos os dados, inclusive dados sensíveis. Certo? Eu não tinha pensado nisso. Cara, aí, se alguém pegar isso, vai saber todas as tuas informações, as informações da tua filha, todos os dados, tudo. Isso infringe diretamente a Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, então assim, não é pela questão... Nós também temos um olhar romântico pela educação. Uhum. Sou apaixonado pela educação e toda a vida que eu falo, eu digo assim, a educação para mim não é um projeto de curto, médio ou longo prazo. Ela é um projeto de vida. Uhum. Enquanto eu viver, eu quero estar do lado da educação. Mas a gente também tem que olhar com essa visão crítica. Cara, não podemos ter essas brechas inseguras hoje, no pleno 2025, a gente ter essas brechas de segurança. Isso é uma falha grave de Lei Geral de Proteção de Dados. Certo? E até assim, né? Eu e o Luciano, dentro da nossa consultoria, a gente elaborou um checklist com alguns itens, né? Então, alguns a gente entende que são urgentes de serem resolvidos, outros são desejáveis, né? E outros são para questão de evolução, né? E quando a gente fala desse tipo de coisa, a gente leva, até trazendo o nosso know-how de experiência, de já ter, né, visitado tantas escolas, tantas faculdades, a gente traz uma fala que busca ter credibilidade, se amparar em cases, né? Para mostrar que isso é um ponto sensível, um ponto grave, né? Às vezes a gente já falou isso aqui no começo do podcast, sobre essa resistência à mudança, né? Isso provavelmente é um processo que está legado dentro da escola. Mas sempre funcionou assim, né? Não, assim eu estou acostumado. Só que quando a gente entra com esse olhar consultivo para a escola, a gente traz esses pontos sensíveis que a gente entende que precisam ser resolvidos, né? Com esse know-how, né, de outras escolas, inclusive, que já tiveram problemas com situações assim, né? E traz a solução mostrando também, olha o benefício que você vai ter, olha a vantagem. Isso, né, não é uma prática sustentável dentro de uma escola, né? Então, né, vamos pensar em meio ambiente, né, que é um item que está tão em pauta, né? E até a educação também, né, das pessoas que vão usar. Porque eu vou pegar um exemplo recente da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos um amigo em comum de todos nós, né, que é o da Elas Turismo, Josué. E hoje, qualquer viagem pedagógica ou estudantil, né? Pedagógica é de estudo, estudantil já é mais entretenimento, né? Mais voltado para a formatura. Você tem infinitas fotos e gravações ao longo de uma viagem, certo? Certo. Mas não são todos os alunos que os pais permitiram que participem das imagens e das fotos e dos áudios, correto? Correto. Olha a trabalheira que dá. Não pode divulgar. Não pode nem tirar a foto com a criança. Sim. Né? Então, olha o trabalho que dá, porque agora estão tendo um problema seríssimo. Por que acontece? Vou pegar o mais clássico, porque todo mundo que está nos assistindo provavelmente já passou por essa experiência. Chegada no Beto Carreiro. Qual é a primeira coisa que se faz? Uma foto da turma toda. Na frente do Castelo das Sim. Nações, correto? Correto. Sim. Correto. Se a mãe não permitiu que a sua filha tenha foto registrada durante a viagem, ela pode participar dessa foto? Não pode. Tá, tira a criança da foto. Tira a criança na hora da foto. Já deu trabalho pro resto da viagem. Esse é um problema hoje que eles estão enfrentando com a sua família, inclusive, né, até em ação judicial, porque eles tiveram que pedir para criança, né, criança já grande, Sim. uma menina já de... Mas assim, olha, desculpa, mas a gente quer fazer a foto do grupo, né? Ela estava na viagem com todo...
atendida, com todos os trâmites Uhum. Viveu uma programados para viagem, experiência. mas no caso da foto, no ato da inscrição da viagem, a mãe não permitiu a participação dela na foto, não tem a permissão de uso de imagem. Então, logo, a primeira foto, o início, vamos dizer, o início do passeio não era ali, né? Mas vamos dizer, o momento auge da chegada do Beto chegada. Carreiro é a foto na frente do Castelo das Nações. Isso. Aí tu imagina chegar pra mim, ó, meu bem, vem, sai. Ou chama pra bater a foto, ó, bate né? aqui pra nós. Mas Aí é, já mas, tira. mas eu te pergunto assim, ó, aí essa mãe quer que a filha tenha a foto sozinha? É. Quer dizer, nem tem, né? Porque ela não permitiu a foto de A qualquer foto. maneira, né? Isso. É. Mas nem a foto sozinha teria. Mas olha a dor de cabeça que Sim. se tem, porque assim, ó, o que acontece? É uma questão de educação. Olha, até avisar, ó, olha, no ato da matrícula ou ao comprar uma viagem pedagógica, existe o campo de permissão ou não Isso. dos demais. Termo de consentimento. Perfeito, perfeito. Só quero que a senhora Uhum. entenda o seguinte: todas as atividades no transcorrer do ano letivo, todas, tá? Todas, nós vamos ter que tirar o seu filho, a sua filha dos registros, tá? Então sempre nós vamos ter que tirar. Isso. Nós não vamos tirar foto e apagar no Photoshop Aham. depois. Não vai participar Do evento. do evento de uma Sim. maneira geral. Vai ter exclusão na hora do evento. Vai. E eu estava numa escola essa semana que a gente estava conversando sobre isso, sobre as dificuldades de gerenciar isso, em que a diretora da escola dizia assim: Anderson, tive agora recentemente uma família que nos questionou por que não existe registro dos filhos nas atividades da escola, inclusive do grupo, do WhatsApp dos pais, com a escola, o grupo oficial, né, e tudo Uhum. mais. E aí nós tivemos assim, ó, a senhora esqueceu que a senhora, no ato da matrícula, Uhum. fez a sua opção, e agora não tem mais como voltar atrás. Não volta. Que foi o caso da viagem. A mãe quis voltar atrás, porque daí a filha pegou e comunicou à mãe que ela não estava participando dos momentos de fotos da viagem. Uhum. Aí a mãe se deu conta do que tinha feito e aí tentou consertar, só que já não dava mais tempo, né? Porque A eles foto não- já tinha sido feita, né? A foto tinha sido Sim. feita e o processo da viagem, com todos os trâmites da empresa, Uhum. já havia sido, enfim, né, finalizado. Então não tinha como você se arrepender no meio da coisa, né? Uhum. Então, olha que interessante, né? Isso envolve até educar as famílias. Isso. Não, Com olha, certeza. você tem noção que quando você seleciona isso, gera Tudo. tudo isso? Instruir o que vai acontecer com aquela decisão, né? Isso. Isso. Só que é assim, né? Muitas vezes a escola, às vezes ela atua num âmbito mais, né, intimista, né, uma escola menor, ela pensa, não tenho esse problema aqui, né? Só que o que acaba acontecendo? Ela acaba aprendendo na dificuldade, né? Quando vê o primeiro pai que questiona isso, ela vai ter que correr atrás para implementar isso, né? Em questão de contrato, né, nos seus controles internos. Isso já está previsto em sistema, onde eu posso usar, onde eu não posso usar. Até na faculdade que a gente atua, a gente implementou essa questão de entrada por facial. Só que a gente acabou tendo alguns questionamentos em relação ao uso compulsório da imagem para entrada. E existe aparatos legais que dizem que a gente não pode obrigar o aluno a entrar na faculdade por imagem, né? Então, a gente tem que desenvolver meios alternativos para permitir que o aluno tenha a mesma experiência de entrar dentro, que falam de faculdade, mas a mesma coisa acontece dentro da escola, né? Para garantir os direitos dele, né? Essa equidade que é necessária, sabe? Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? Que a escola também precisa mirar essa regulação, né? Essa regulamentação dessas leis novas que estão surgindo, né? E como a tecnologia ela atua sobre isso também. Claro, até o ponto assim, né? É facial, é digital, é QR Code, é RFID, que é aproximação. Então, tem diversas formas de habilitar aquele acesso. Mas aí, fazendo menção ao ETEC que a gente participou, né? Sobre a questão da segurança, nem sempre essa entrada ela é um bloqueio para um acesso indevido à instituição, à escola. Muitas vezes ela é um gerador de informação. Ela gera informação de acesso, de entrada. Porque o bloqueio mesmo, ele tem que ser mais estruturado. Tem que ter uma pessoa ali da área de segurança avaliando se... Porque aquela catraca é o que eu estava conversando com o Ricardo, né? É Ricardo, né? Ricardo, O Ricardo, a gente estava conversando assim, a catraca, que altura ela tem? Ela tem, sei lá, 80 centímetros. Um pastor alemão passa por debaixo dela? Passa. E um pastor alemão dentro de uma escola, é seguro ou não é seguro?
Não estou falando aqui do cachorro e do pastor alemão. Eu estou falando se tem uma altura de 80 centímetros, uma pessoa poderia passar por baixo, outra por cima, poderia pular. Então, ela não tem 100% da segurança física. Ela é um gerador de informação. Alguém passou naquela catraca naquele momento. Nível de É um nível de barreira, É, certo? é a mesma coisa das câmeras, na verdade. Mesma coisa que as câmeras. Entendeu? Ela não vai inibir nada, não só é vai segurança. gerar imagem. Só vai gerar imagem. Isso. Certo? Segurança, se a gente for falar sobre segurança de acesso, aí a gente tem alguns passos Por isso que a adicionais. gente chama de um sistema, né? Sistema. Então, o sistema ele é composto por várias camadas. É a catraca, né? Daqui a pouco, a própria câmera, né? Então, tem e o próprio vigilância humana também, né? Claro. Então, é a integração dessas várias situações, né? Eu tenho uma janela. Às vezes, a gente tem uma janela que dá para a rua, né? Mas eu tenho que ter um controle ali, né? Um Sim. aluno pode fugir, alguém pode entrar por ali, então um sensor de movimento, um alarme, né? E isso tudo está interligado por tecnologia. E aí, até aproveitando, Anderson questionou, e o Rony também, sobre a atuação nossa, né? Tem até um projeto que ele é particularmente público agora, a pessoa nos permitiu a falar sobre isso, que a gente está desenvolvendo uma POC, que é uma prova de conceito, uma validação de modelo de implementação de tecnologia em escola, que é numa escola em São José dos Pinhais, que é Pequeno Polegar, que é da família, o dono dela é o Haroldo Andrigueto Júnior, que é o presidente do Cinep do Paraná. E a gente começou agora. Dia 1º de outubro a gente começou essa POC lá com eles. E qual que é a ideia da POC para eles? Vocês são corajosos, né? Sim. Porque se der errado, pegaram logo a escola como cliente. A escola. Mas Se der der errado, certo, se vocês fizeram alguma. Exato. Tem Não tem plano B, Não né? tem plano só que B. O plano B é fazer Se der- o A dar certo. se der certo, vai ser, deu certo na escola só que do. Né? É uma Agora- escola muito parceira, assim, sabe, Anderson? sim. Então, Não, mas- é um gestor... Eu escolheria uma escola. É um gestor que tem no DNA já, né, esse avanço. A tecnologia. essa Tem no DNA a diferenciação tecnologia. na Tem a sua diferenciação. É escola. mais fácil, né? Para poder liberar um projeto em fase de iniciação, né? Isso. Quando a pessoa está inserida dentro da cultura tecnológica. E é isso. E é por isso a escolha da escola dele. Não é nem por causa que ele é o presidente do Cinep, Uhum. mas é por causa que ele tem essa visão de tecnologia e ele tem a visão de acolhimento às famílias. Uhum. Ou seja, o Marcelo citou, cada escola tem o seu modelo, modus operandi, né? Ele tem a cultura deles. E essa nossa POC, ela tá levando em consideração isso, a cultura deles. Como que eles chamam? Eles chamam de família? Eles não chamam o pai e a mãe, eles chamam a família, certo? Então, assim, o que essa POC vai fazer, né? A gente, em conjunto com eles, a gente já elaborou, ele já pegou lá com a equipe de atendimento dele, os top 10 pedidos que os pais fazem para a secretaria. Nós já temos os 10 principais pedidos. E ele elencou assim, ele disse, cara, se a gente conseguir resolver X% disso daqui, eu tenho um ganho significativo para que essas pessoas atendam o relacionamento com os pais, com as famílias. E essa nossa POC, essa prova de conceito, ela vem justamente para isso. A utilização de um agente de inteligência artificial treinado para a escola Pequeno Polegar, para que ela observe tudo o que está acontecendo em todos os sistemas de cantina, sistema de catraca, sistema financeiro, sistema de notas, e ocorrências disciplinares, questões de saúde, tudo que tem ali relacionado. Atendimento. Como é que é o nome da escola dele? Pequeno Polegar. Certo? Do presidente do Cinep. Essa é a mesma? É a mesma. tá. A escola Pequeno Polegar é do presidente do Cinep, que é o Júnior, né? Ok. Ou seja, a gente está com essa POC em treinamento justamente a fazer a validação. A gente tem que validar se o modelo funciona para eles. Um exemplo prático, tá? Um exemplo extremamente prático. Assim, é direito da família o atestado de matrícula? Sim ou não? Sim. Independente da situação financeira, correto? Sim. Sim. Então, por que uma via sacra consiga um atestado de matrícula? Teria que ser diretamente, né? Se eu sou pai e eu tenho acesso ao sistema enquanto pai cadastrado, ou mãe, certo? Ou no caso até, né, de um estudante de universidade. Sim. Certo? Certo. Cara, eu Teria que ir lá e automático. automático, né? Não deveria ter nada represando. Se eu quiser pegar ele à meia-noite, eu deveria conseguir pegar ele à meia-noite. Sim, exatamente. Declaração de imposto de renda, um outro fato. Escola particular,
declaração de imposto de renda, geralmente o pai quer declarar isso no imposto de renda para ter abatimento. Uhum. O que acontece? E ele vai escolher a hora que ele vai pedir isso, né? Às Normalmente vezes vai isso ser já no teria que último ser... dia. É, Agora tá automático também no a sistema, maioria né? dos sistemas sim. Você né? já Mas- entra no aplicativo e já tá lá a declaração. É, da- mas- nem todos, é. né? Nem todos. Se a gente olhar, nem todas as instituições têm isso. Algumas delas têm que ter alguém lá gerando essa declaração de imposto de renda. Porque Uhum. assim, ó, qual é a parametrização? É só para mensalidade. Só que se lá no financeiro tiver junto apostila, lanche e tal, isso aí não entra na declaração. Uhum. Então, nem todos os sistemas estão configurados corretamente para emitir a declaração de imposto de renda, excluindo mensalidade relacionada a lanche e valores relacionados a uniforme, Materiais. material. Serviços. Aí o que acontece? Esse é um exemplo clássico de uma Inteiro- ou baixa operacionalidade. Interoperabilidade. Mas ou não, né? Porque Ou se não tá corretamente previsto isso, olha o trabalho que dá. Não, é porque assim, ó, Porque se a pessoa vai ter que fazer manual. o que muitas escolas fazem? Qual é que é o Correto ou não? Parece meio amador esse tipo de coisa pra ti? Ah, Cara, mas eu acho que isso é muito comum, tá? É porque assim, o Porque, pai... porque se a escola não tá bem instruída, eu acredito que tem escola que coloca até o almoço. Porque o integral. Não poderia. O integral. aí depende Cara, como a nota do serviço sai, né? Mas no integral, acho que a maioria tá com mas- alimentação, Uhum. com extracurricular, com Uniforme e tal. então, É só a mensalidade. É. A mensalidade do serviço, o serviço de prestação educacional. É. Entendeu? olha que interessante, ó. Muitas escolas podem estar, enfim, fazendo uma operação, né, nesse caso, né? E nem só isso, né? A própria emissão de nota, né? Porque se emitir nota sobre produto, que na realidade não é um produto, é um serviço, também está pagando valores É. sobre isso, né? É. Aí, ou seja, se eu não tiver isso configurado corretamente no meu sistema, e quiçá, que for qualquer sistema, tem que configurar corretamente. Primeiro, pode ser que está emitindo nota errado. Segundo, não está conseguindo fazer declaração de imposto de renda, ou está fazendo errado. E se está fazendo errado, o pai pega, preciso gerar em Word. Aí vem o teu caso que é envio por e-mail. Uhum. Aí, ou seja, daqui a pouco eu posso ter. E não é uma nem duas, são inúmeras escolas que fazem isso. A declaração é feita em Word, gera PDF, manda e-mail para o pai. E é um pico de um período específico. Claro, do aí, ano. exato. Aí o pai deixa para pedir quando? Cara, às 5 horas do último dia de declaração. Vai conseguir a declaração? Não vai. Uhum. Com vários pais pedindo ao mesmo tempo. Exato. Então, ou seja, a ideia é olhar para isso como um fluxo contínuo de tecnologia. Como incorporar tecnologia na cultura da escola. Tá, mas vamos lá. Aí quando a gente olha o que está acontecendo hoje no campo da tecnologia, porque ela é uma realidade em nossas vidas. Está embarcada no carro, está embarcada, tem até geladeira, né? Que já está vindo com tecnologia embarcada. Você está, né, cada vez mais, né, se equipando em casa e na tua vida cotidiana de tecnologias. Mas nós já estamos acelerando para um outro patamar que é a inteligência artificial. Né? Já um outro nível da tecnologia, num outro âmbito e numa outra realidade. Então, daqui a pouco, a escola que está muito atrasada no básico da tecnologia, logo ela vai estar mega atrasada. Uhum. Sim. Né? Porque já tem escolas avançando em ciência de dados, em inteligência tributária. Uhum. Né? Tem escolas que têm 3 empresas porque está fazendo Divisão tributária dos diferentes serviços, Uhum. Perfeito. bem assessorada. Uhum. Certo? E agora com a IA fazendo atendimentos e enfim, né, apontando ali os caminhos do fluxo, como vocês chamam, tem escola que, cara, vai ficar um abismo, a diferença entre essa escola e essa. E aí logo essa se torna mais competitiva. A que sai na frente se torna mais competitiva, porque ela está conseguindo entregar um serviço melhor, mais ágil, mais rápido, uma resposta mais eficiente, uma matrícula mais eficiente, uma entrega de dados mais eficiente, os apontamentos, né? Sim. Eu vou parafrasear o próprio Júnior, que é o presidente do Cinep, que a gente conversando, ele estava falando assim, vamos pegar assim, as escolas de grandes redes, ou as grandes redes, qual o diferencial que elas têm? Método, metodologia, processo. Pega as escolas independentes. O que elas têm que fazer? Elas têm que se diferenciar em algum ponto que é a cultura dela. No atendimento à família, na entrega de alguma coisa com valor mais agregado.
Porque, ou seja, ela não vai conseguir concorrer com as escolas de grandes redes, porque lá tu tem um método. E quando tu tem grandes redes, tu faz o quê? Tu fraciona o custo. E escala, né? Fraciona o custo, escala e tu é mais competitivo. Uhum. Então, como que uma escola independente passa a ser vista como diferenciada dentro do âmbito educacional, com a sua diferenciação? Ela tem que ter algum ponto. Na cultura dela tem que ter alguma coisa que diferencia. Certo? É um socioemocional, é o atendimento à família, é a entrega de uma gincana, é uma viagem, Eventos, né? é evento. Ela tem que ter no seu projeto pedagógico, alguma coisa que diferencia do macro. Esse é um grande diferencial que a gente vê. E aí, pegando esse gancho que tu citas, né, Anderson, a tecnologia, o que vai acontecer com essas escolas que não investirem em tecnologia, né? Eu acho que no próprio ETEC-Sul teve uma pergunta que foi feita assim, o que acontece com as escolas que não estiverem vinculadas com inteligência artificial? Uma que usa inteligência artificial comprará essa que não usa inteligência artificial? É uma interrogação que a gente tem. Mas aquela que usa inteligência artificial, a gente está pegando já a cereja do bolo, usando inteligência artificial, né? Ela vai estar mais competitiva. Se ela está mais competitiva, ela é mais eficiente em custos e provavelmente o fluxo de caixa dela deve ter um valor. E provavelmente ela vai expandir. Certo? Então, ela vai expandir para que lado? Ter mais matrículas ou comprar outras escolas? Não sei, é uma interrogação. Mas eu vou dar um passo atrás ainda e olhar para a área da tecnologia. No próprio Cinep do Paraná, eu estava lá num evento ao qual estava o Hélio, fundador da Positivo Computadores. E a gente estava falando sobre inteligência artificial. Ok? E ele trouxe uma metáfora que ela é muito interessante, muito importante para a gente entender o poder da tecnologia e o poder da inteligência artificial. E ele estava falando sobre viagens escolares. Hoje a gente vai pegar sobre qualquer outra área. Eu vou pegar viagens escolares que fica mais fácil da gente entender, mais lúdico. 9º ano, vai fazer uma viagem no final do ano. Ou seja, aí ele estava falando assim, o que a inteligência artificial poderia fazer? Ela poderia pegar o telefone de todos os pais, criar um documento, mandar para o WhatsApp do pai, dizer que o filho dele foi convidado a participar da viagem escolar, o pai dá um aceite naquilo, diz um ok, a inteligência artificial pega isso, armazena, comunica à escola, dizendo, ó, aqui está a relação de todos os pais que já deram um ok para a viagem, ficou só esses aqui de fora que você precisa fazer uma conexão manual. Fazer uma conexão com ele que não responderam. Ele assim, vocês sabem quanto tempo demora para fazer um agente para fazer isso aqui? E aí todo mundo levantou a mão, tal. Ele disse, cara, não passa de 2 horas para fazer uma inteligência artificial que faça isso. E ele tem razão. A construção do agente é rápida. Agora a gente tem que dar o passo atrás sobre a tua pergunta. Mas agora, eu tenho esses dados estruturados para fazer que a IA consiga buscar isso? Eu tenho um local onde estão todos os nomes dos alunos vinculado com os pais? O meu sistema, a minha planilha, não sei, o que for. Eu tenho um vínculo assim, Bernardo Cardoso Ferreira, nome do pai, Luciano José Cardoso Ferreira, telefone dele, tal. Para que a IA vá até lá naquele local, pegue essa informação, mande a mensagem para o pai. Porque nós estamos num local, num momento que é assim, a maior dificuldade é a estruturação da informação, é os dados, certo? É transformar esses dados em informação. É a integridade dessas informações. Uma informação segura, né? Válida. Porque, assim, teve uma situação, por exemplo, de viagem, né? Que o aluno, por mau comportamento, teve que ser excluído da viagem. E o aluno, muito sabiamente, direcionou a conversa para o pai, né? E o pai, naturalmente, não resolveu, acolheu o mau comportamento do filho, que aí, então, a agência foi fazer a ligação para a mãe. E aí perguntou, tá, mas por que vocês ligaram para o pai? Né? E aí trouxe, ó, o pai tem problemas com alcoolismo, tem problemas com isso, etc e tal. E desde sempre estava comunicado com a mãe, né, com a mãe, que ela era, no caso, a responsável escolar, ela era, de fato, a pessoa a quem deveria ser tratado o assunto dentro do contexto em que estava, né? Então, o contexto escolar é com ela. Então, esse dado estando corretamente previsto ou inserido na base de dados da escola, a escola vai ter essa informação
de maneira correta e pode evitar constrangimentos ou problemas bem Ó, sérios. outra questão que a gente vai pegar, então, a gente está olhando aqui, a inteligência artificial, ela é fundamental? Ela é competitiva? É diferencial? Mas a gente precisa entender como que a escola está no âmbito de tecnologia. Cara, eu ainda faço o contrato na mão? Faço. Então como é que eu sei que o Anderson assinou o contrato? Como que eu sei que o aluno é um aluno ativo agora? Se ele não é um aluno ativo, como é que eu vou disparar a mensagem para o Anderson dizendo a sua filha pode participar da formatura, da viagem de formatura de 9º ano? Então, nota, é um contexto que a gente tem que dar um passo atrás e os dados que nós temos nos nossos sistemas têm que ser dados íntegros, válidos, verdadeiros, atualizados. Aí eu consigo colocar uma camada de inteligência para gerar insights. Porque Mas, senão... mas aí os campos de inserção de dados precisam ser previstos também com antecedência. Com né? certeza. Então, assim, eu vou precisar dessa informação lá na frente. Então, o campo é adicionado agora. Ou essa aqui não, isso aqui não tem necessidade, só enche o saco do pai, né? Vou excluir. Então, isso inclui até mesmo a captação desses dados em forma de sistema. Com certeza. Censo escolar é um ótimo exemplo. Toda escola precisa fazer o censo, certo? Mas muitas escolas fazem o censo onde? Diretamente no site. Não fazem no ERP. Então, nota, tem uma informação atualizada no censo, porém, no ERP não está. Não, cara, eu faço diversas práticas em sala de aula com estudantes de ensino médio e nessas práticas geralmente eu solicito a lista de presença ou a lista de chamados alunos para poder fazer ali a minha presença, enfim, as avaliações que são praticadas. E daqui a pouco assim, eu digo, mas quem é esse menino? Né? Daí são os alunos que me ajudam. Não tá mais na turma, já foi embora, já faz 6 meses da escola e ele continua na lista de chamada. Isso. E eu digo, gente, como se ninguém se deu conta de simplesmente ir lá e pelo menos excluir, né? Sim, é isso. Aí assim, Anderson, então olhando, primeiro, para a gente ter a inteligência artificial, ter insights, a gente tem que dar um passo atrás e assim, cara, a minha instituição, a minha escola, o meu colégio, como é que ele trata com os dados? Os dados que estão ali estão fidedignos? Eu uso o exemplo assim, que é muito fácil, né? Vamos olhar para a questão financeira. Eu só gero a mensalidade no meu sistema financeiro. Então, gerar mensalidade significa o quê? Eu ter contas a receber. Quando que eu vou ter um fluxo de caixa? Nunca. Porque eu vou ter só fluxo de receita, eu não tenho fluxo de saída. Então, como é que eu vou colocar uma IA, me dar uma insights e previsão sobre como será o meu fluxo de caixa nos próximos meses? Ou insights para mim melhorar a minha estrutura financeira, se eu não tenho lançado contas a pagar. Então, o primeiro passo eu tenho que olhar a tecnologia com base no uso das informações. Ponto. Depois disso, a gente pensa numa camada de automação ou numa camada de inteligência artificial. E pegando todo esse contexto da tecnologia, eu diria assim, cultural, precisa sim, essa escola, ela se transformará cada vez mais alienada ao processo de tecnologia, e aí provavelmente os pais vão deixar de procurar essa escola para fazer uma matrícula. Porque ela não está atendendo a critérios que o próprio pai busca, que é uma escola onde ofereça tecnologia, ofereça vantagem, ofereça funcionalidades para a operação, para o seu tempo de permanência ali dentro da escola como um cliente. E ainda mais um cliente que já está há anos, né? Fica totalmente inadequado ter que responder as mesmas perguntas que não mudam. Como, por exemplo, assim, seria mais fácil. Por gentileza, confira se os dados permanecem esses no sistema. Não houve alteração de endereço. O CPF não vai alterar nunca. O meu nome não vai alterar nunca. Certo? Minha data de nascimento... Pode alterar o responsável financeiro, o responsável acadêmico. Deixa eu inserir aqui uma coisa que a gente está realizando, né? Então, uma escola faz o processo de rematrícula. Provavelmente é solicitada a atualização documental, né? Então, como você falou, o CPF não muda. Mas o endereço, de repente, é interessante pedir um comprovante de residência atualizado, né? Então, o que a gente já está fazendo com o IA, né? Inclusive nos nossos projetos. O pai, lá no momento da rematrícula, envia, né, eletronicamente, né? Já estou descartando essa rematrícula feita por formulário, né? Estou me imaginando que é tudo digital. Manda um PDF da fatura da NET. Hoje, com inteligência artificial, a gente consegue receber esse documento, analisá-lo, né, extrair as informações que são necessárias
e já inserir na plataforma para que essas outras automações depois, vamos dizer que tem que mandar um Tu disse com brinde IA. com o IA já. Eu tenho quase certeza que eu passei por um processo ontem semelhante a isso. Porque eu fui pagar o IPVA, licenciamento do carro que está no nome da empresa. Rapaz, eu não conseguia, só conseguia acessar o meu físico. Uhum. E aí tinha um campo que permitia adicionar empresa, tá? No Detran. Uhum. Aí eu consegui, mandei o cartão do CNPJ e o contato social. E assim, ó, foi minutos um e-mail e uma notificação também de SMS Uhum. confirmou via Detran que os meus dados das empresas tinham sido verificados Uhum. e estavam compatíveis. Eu duvido que alguém deve ter aberto, Não. baixado, Conferido, né? sabe? Entrar no Sim. sistema da junta comercial, né? Não, E olhar assim, realmente bate. Eu duvido. É que o que ocorre, né? Pelo tempo que foi. Já são agentes fazendo O que isso. ocorre por exemplo, ocorre isso quando a gente vai fazer um financiamento de um carro, alguma coisa, né? Então, aquela checagem de cadastro. Então, por exemplo, tem instituições garantidoras de crédito ou do status do CPF ou do CNPJ que conseguem já fazer, não é nem IA, né? Mas uma busca, né, disponibiliza essa camada, ó. Para cada consulta eu te cobro X reais, né? Então já está previsto dentro do preço do serviço deles. Então, a Anderson foi lá tentar, né, realizar uma operação para estar aqui, eu só quero o cara que esteja com a empresa, né, legalizada. Então, ó, eu consulto lá no Serasa, consulto no estado onde ele está com a empresa registrada, né? Então, isso tudo já acontece eletronicamente também. Pegando o gancho do que o Marcelo fala sobre agentes para validação de documentos, né? Por exemplo, assim, validação de documento para busca de dados de endereço, carteira de identidade, CPF, isso tudo a gente já tem agentes que o pai somente sobe os documentos e o agente olha para esse documento, já tem mapeado em cada local, captura esses dados, insere no cadastro do pai, já atualiza e passa para o próximo passo. O pai não precisa mais lançar esses dados. E assim, talvez nem o pai, né? Porque uma pessoa em posse do documento precisaria aferir a veracidade desse documento, né? Imagina, caiu para a secretária acadêmica. Então, imagina uma escola com 1.500 alunos, né? Solicita 3 documentos obrigatórios. Então, esse trabalho de conferir manualmente 3.000 documentos e registrar no sistema para depois disparar todo, né, esse aparato, né, de automações que sejam, né? Então pode ser simplificado, né, com o uso da tecnologia, com o uso da IA. E aí assim, Marcelo, deixa eu só pegar o gancho aqui, né? Quando a gente fala assim, o pai envia, né? Pensando no caminho feliz que a gente citou aqui, né? O caminho feliz o colégio abre o processo de rematrícula, o pai entra lá, tem os dados, confere se os dados estão tudo ok, se quiser pode fazer o upload do documento, fez o upload do documento, tem por trás a inteligência artificial que olha se é um documento válido, captura os dados, atualiza o cadastro e o pai finaliza o processo. Qual foi o esforço de secretaria que a gente teve aqui? Nenhum. Só em configurar o processo de rematrícula lá no início. E aí, mas ele configurou para aquele curso todo, para aquela turma toda. Então, eficiência operacional. É tempo para a secretaria fazer trabalhos de secretaria e não tempo de secretaria para fazer processo burocrático. Entendeu? Isso é o que a tecnologia está aí para resolver. Certo? Então, na recepção da escola, né, ter as pessoas que acolhem os pais, fazem aquela visitação na escola, né, e que, de repente, hoje elas estão tendo que dividir a atenção dessa tarefa com esses processos de lançar nota, gerar média, lançar documentação, fazer, né, revalidação de matrículas. Então, tudo isso a tecnologia ela pode vir e resumir, né? Então, por isso que a gente, desde o começo, falou, né? A tecnologia, esse olhar para a tecnologia para potencializar essas atividades repetitivas, tirar isso da mão dos humanos, né? E provavelmente para isso a gente, né, acaba sempre usando essa analogia, vai contratar um estagiário, um bolsista para fazer isso, vai valorizar mais as pessoas que estão lá para elas fazerem aquilo que, né, a gente como humano tem de melhor, né, que é o afeto, né, essa atenção que o pai merece. Aí assim, Anderson... Imagina se pega e sincroniza isso, por exemplo, com a parte, que é uma parte complicada, né? Que é a parte, por exemplo, do uniforme, né? Hoje o uniforme, para quem produz uniforme, é complexo, porque a grade é muito grande, né? Especialmente se a empresa ela é terceirizada, né?
eu digo a venda, a confecção é venda. Algumas poucas escolas fazem a compra da confecção e revendem por Revendem. conta própria. A Uhum. maioria, né, geralmente é um local que faz para múltiplas escolas. Mas imagina se faz sincronizado, por exemplo, com o pessoal da confecção, né? A previsibilidade de alunos de faixa etária X, à medida que está sincronizado, certo? Até em relação à previsibilidade de compra de tecido e tudo mais, de Claro. produção, e até enviar talvez Uma foto, tirar os... não, olha, vimos que você matriculou, né, a escola, trabalha com a nossa empresa, etc e tal, vimos que o seu filho está na faixa etária X, etc e tal, já estou encaminhando, né, tudo automático, né, tudo automático. Uhum. E já um modelo, né, de uniformes, temos essas peças, né, e tudo mais, enfim, né, e até já uma comunicação integrada, por quê? Porque, rapaz, o pessoal que trabalha com confecção, com material físico, é complicado. E se você tem alguma coisa sincronizada, né, que vai alimentando automaticamente também um fornecedor parceiro, Com certeza. ajuda muito ele também, Uhum. principalmente um sistema tão sensível como o estoque, né, o que envolve estoque, né? Sim. E Estocagem. esse ponto aí, obviamente, tem que ver o legítimo interesse do uso da informação, né? Quando o pai faz a matrícula, tem que ter um aviso de privacidade lá, que os dados serão usados para isso, porque, na teoria, via LGPD, a gente não poderia compartilhar dados com outros fornecedores se não tiver o legítimo interesse e o compartilhamento dessa informação, né? Se ele for de maneira anônima para só expor uma demanda de quantidade, isso poderia ir. O que não pode é o nome, CPF, Exatamente. CNPJ e imagem. Né? Ser compartilhado. Mas se for, né, como o Anderson disse assim, eu quero prever, né, que entrou 2.500 alunos nessas turmas que Perfeito. provavelmente usam esse tamanho, Isso. daí sim. A abordagem que o fornecedor faria diretamente com a família teria que estar validado Teria que pela, estar validado, pela isso LGPD. sim. Ou não evoluindo a tal ponto, mas pelo menos o fornecedor ter acesso, né? Mas a Porque tecnologia... qual é o volume de possíveis usuários de uniforme? Isso, Uhum. perfeito. Nesse, Estatisticamente né, falando, é possível. Isso. né, nesse assim, contexto, ou depois evoluindo, né, Uhum. com a devida permissão das famílias. Consentimento, Olha, né? o consentimento. Vocês, né, né? Mas aqui a barreira não é mais tecnologia, é barreira legal, Uhum. certo? Posso ou não posso? A tecnologia. A tecnologia não interfere nisso, porque seria possível sim disponibilizar. Uhum. Eu sei a matrícula, eu sei a faixa etária dele, entendeu? Sei o sexo. Uhum. Ou seja, eu posso fazer essa separação dessa informação normalmente e compartilhar com aquele fornecedor necessário dessa informação. Ainda mais agora, o que ajuda muito as empresas, que é uma crítica minha, né? Quem conhece sabe dessa minha crítica, mas o que ajuda a empresa de confecção, daí eu tenho que defender a empresa de confecção, é que todos os uniformes são brancos e só muda basicamente né, ali, né? Mas a previsibilidade de compra de material físico, né? Material, nesse caso, confecção, né? Tecido, para o pessoal da indústria é complexo demais para a indústria têxtil, né? Se ele é local, se vem de fora, enfim, daí tem cada indústria, né? Cada confecção com a sua estratégia. Mas é uma dor de cabeça, cara, para quem, né, atende múltiplas escolas, a grade, né? Do infantil até o médio, né? É algo complexo. E muitas vezes com uma informação muito bem em cadeia, né? Pode ajudar até o cara, vou comprar X toneladas de tecido, né? Porque o tecido eu pensei que o tecido era em metro, agora que eu descobri que o tecido é em quilo. Em quilo, Né? A gente vai aprendendo, porque chega a perguntar quantos metros, não, mas eu acabei aprendendo recentemente que quem compra e quem vende, compra e vende em quilo o tecido, né? Então já vai saber qual é a tonelagem, né? Para o próximo ano, vou ter que aumentar, né, mais X, ou não, o que eu tenho em estoque, com mais esse pequeno acréscimo atende a arrancada, né? Só vou fazer um pedido mais robusto se a coisa realmente muda muito na curva, né? Porque a previsibilidade para quem é do negócio, ela é fundamental. Com né? toda certeza. Né? Inclusive para a escola, né? A escola ter a previsibilidade é muito interessante, né? E aí, trazendo de novo para essa questão que a gente estava finalizando ali sobre escolas tecnológicas, né? Então, assim, cada vez mais, Anderson e Rony, a gente vai ver assim, e não só na escola, a gente vai ver em diversos setores, cada vez mais a inteligência artificial tendo os seus agentes e nós tendo uma operação híbrida, que é o quê? Agentes de inteligência artificial vamos botar profissionais com pessoas humanas trabalhando. Até certo ponto, os agentes de inteligência artificial trabalharão, a partir de um ponto, eles farão transbordo para a parte humana.
A parte humana dá sequência, devolve para os agentes de inteligência, que é o ensinar, né? Treinar a inteligência. Então, cada vez mais a gente vai ter esse modelo. Retroalimenta, A né? retroalimentação entre agentes de inteligência artificial, certo? Porque qual é o modelo, né? A inteligência artificial, eu desenho agentes para cada uma das atividades. Crio N agentes para fazer cada uma das operações. Operação de atendimento, eu tenho um agente para atendimento. Aí eu posso criar um agente para atendimento da área financeira, um agente de atendimento para a área acadêmica. Treino o agente da área financeira com conceitos financeiros. Treino da área acadêmica com conceitos acadêmicos. Veio um pedido aqui do pai, que é sobre, quero saber nota. Cara, ele já dispara diretamente para o agente da área acadêmica. E é engraçado porque a clientela ela vai mudar para isso. Porque assim, ó, tá, Anderson, eu não gosto do agente artificial, tá? Eu não gosto. Se eu puder achar um caminho para falar com alguém, Uhum. eu vou procurar até achar na... Mas a nossa geração. Não, mas isso que eu vou É. chegar, é nesse ponto que eu vou chegar. Porque assim, ó, eu tento achar e tá cada vez mais difícil achar Falar com o atendente, falar com o número. atendente, É, falar- e ela é a última opção. Aham. Inclusive já tá, inclusive eu achei esses dias uma assim, ó, você gostaria de falar com um agente humano? Tinha essa pergunta. Aham. Né? E aí é onde eu ainda vou. Só que se pegar o meu filho de 16 e minha filha de 10, prefere falar com um agente digital, enfim, Uhum, né, sim. tecnológico, e não com humano. Só que aí assim, Eles Anderson. preferem. E logo eles vão ser os consumidores, Aham. né? Já são, né? né? Teu filho Sim, já está na escola. né? Mas eu digo com tomadores de decisões Aham, e sim. então Aceitar com mais facilidade. daqui a né, 5 ou essa 10 abordagem. anos, essa geração estará como pais da educação infantil Aham. e é essa geração que as escolas vão ter que atender. Não tem que E talvez essa geração vai preferir resolver tudo sem... falar com o humano. Só que é assim, né, Anderson e Rony, a gente, né, por exemplo, eu tenho internet da Claro em casa, né, quem usa Vivo, tu entra para pedir suporte, já é um caminho assim, né? A gente diz que é um chatbot, isso é um caminho roteirizado, né? É como antes a gente fazia pelo telefone, tecle 1 para tal coisa, tecle 2 para tal coisa, coloque aqui, né, seu número de CPF. Então, isso é uma roteirização de atendimento, tá? Isso é diferente da inteligência artificial. Talvez, né, tu tenhas essa impressão porque tu não usou nenhuma experiência pura de atendimento por inteligência artificial. Tu usou um atendimento roteirizado. E quando é esse atendimento roteirizado, tu tem que dar exatamente a instrução que ele espera para ele poder continuar teu atendimento, tá? E quando a gente fala de um sistema que o atendimento é baseado em inteligência artificial, ele usa uma linguagem diferente. Então, por exemplo, no caso de uma escola, se você falar assim, eu gostaria do meu boleto, né? Você vai conversar com ele, vai ter uma conversação. A inteligência artificial ela é treinada para que isso seja fluido. Então, quando você diz, eu quero o boleto, ele vai perguntar, tá, mas de qual mês? E ele vai perguntar numa linguagem como se fosse um agente humano mesmo atendendo, né? Aí você vai dizer, eu quero do mês tal. Ele vai olhar assim, desse mês aqui eu tenho o teu boleto referente a material escolar e o teu boleto referente a mensalidade, né? E aí, de repente, você diz, não, eu quero do material escolar, né, da apostila. Ou tu vai dizer, eu quero da apostila. Ele falou, é material escolar, apostila. Quando a gente treina os agentes, a gente treina ele para que ele saiba que apostila e material escolar são a mesma coisa. Entendeu? Ou se tu fala boleto, título, parcela, vencimento. Mensalidade. Ele entender, né? Então, a tua experiência de atendimento É mais imersiva. ela é mais imersiva, ela é mais fluida, tá? Então, até te digo que talvez... E é claro que vai pelo nível de desenvolvimento dessa IA também, né? Se a IA depender de mim, não vou treinar ela pra nada. É. Porque eu só vou dizer, não quero, manda alguém falar comigo aí. Tem alguém atrás aí, Sim. eu quero falar com essa pessoa. Mas aí, assim, Pra gente... só que assim, Anderson, só para finalizar, vamos pensar, né? Tecnologia, IA, não importa. Se a gente conseguir resolver esses problemas não, né? Essas situações rotineiras, burocráticas, de uma forma mais eficiente, quem ganha? O colégio ganha, a escola ganha, porque ele não onera pessoas para fazer uma atividade que a tecnologia está fazendo. E assim, né, Luciano? 24/7, 24%. 365 dias do ano. Funcionando, porque é a tecnologia que está ali por trás. Porque sem, sábado- sem atestado, Sem atestado. sem greve. Sem gerenciamento, né? Esse era o assunto que a gente estava conversando hoje de Tem que ter manhã lá energia.
Hã? Tem que ter Energia energia. elétrica. Né? Esse era o assunto que a gente estava conversando hoje de manhã lá em Blumenau. Será que um dia vai ser... E cada vez mais energia elétrica. Só que é assim, né? Eu tirei o por favor do IA, tá? Quando a gente Eu fala dessa... tirei por favor e obrigado. Porque eu sei que... Consome processador. Quando a gente fala desse tipo de aplicação, inclusive energia e tal, não é problema. Porque a escola, quando adota uma solução dessa, ela não vai rodar localmente. Não depende da energia na escola ou da internet da escola. Isso geralmente tu roda em nuvem, né? Então já tem clouds que são voltadas para essas aplicações. Então, né, quando a gente entra no Google, eu estou sem internet na minha casa, mas se eu pegar o Wi-Fi do vizinho, o Google está funcionando, né? Então essa alta escalabilidade do serviço, né? Inclusive isso é uma coisa que é resolvida pela tecnologia. E nós estávamos conversando quando a gente saiu lá de Blumenau. E sobre esse conceito, né? É substituir pessoas? Não, não é. É deixar o rotineiro para aquilo que automatiza e usar as pessoas para aquilo que de melhor a gente sabe fazer. Relacionamento, conversa, afeto, acolhimento, certo? Experiência. É o que a gente consegue melhor fazer. Desde que a escola tenha esse viés também, né? Porque senão ela só vai economizar e vai mandar a pessoa embora porque ela não quer o Mas esse não é o fim da tecnologia. Não, claro. Sim. Mas eu digo só no... Para a gente poder... Antes de tu finalizar, eu tenho uma curiosidade eu só me despedi. Eu só tenho uma curiosidade. Por causa do horário dos meninos. Nós atendemos muitos jovens aí que estão no ensino médio, não é? E nós fazemos um trabalho muito direcionado para que esse jovem tenha a informação necessária para buscar uma graduação, para ir para a universidade. Isso é, assim, um trabalho muito forte que é feito. Vocês vêm de uma formação clássica dentro da universidade. E vocês trabalham em uma área que evolui muito rapidamente e está cada vez menos exigindo uma formação clássica. Qual é a opinião de vocês e o que vocês diriam para jovens que estão no ensino médio hoje? Que talvez estejam dizendo, não precisa fazer faculdade para trabalhar com tecnologia. Queres começar? Eu posso começar. Eu sou até por trabalhar também numa faculdade, né? Sou um defensor clássico da faculdade. Eu acho que a experiência de estar na faculdade, até como a gente conversou um pouquinho ali antes, né? É uma experiência que ela te faz desenvolver responsabilidade, desenvolver uma série de skills, né? Soft skills, que de repente a pessoa vai ter dificuldade, porque na faculdade tu é submetido à prova, submetido à entrega de trabalho, eventualmente a graduação que você escolher, tu vai ter uma entrega de TCC, a construção, né? A minha entrega de TCC... Trabalho em grupo, né? A minha entrega de TCC eu considero que foi muito valiosa, porque foi a primeira vez na minha carreira que eu construí um projeto, dizendo o que eu ia fazer, documentando ele, desenvolvendo, entregando, fazendo a apresentação, né? Então, tem coisas que a formação pedagógica, né, ela também vai te oferecer, que é essa validação do que você está entregando. Mas é claro, às vezes a pessoa ela já tem isso, né? Já é da família, já é da raiz da pessoa. Então, tem muitos casos de pessoas bem-sucedidas que, de repente, são até autodidatas, vão direto para a formação, né, extracurricular, né, ou até para videoaula, alguma coisa do tipo, e se tornam excelentes profissionais, né? Eu acredito que uma coisa não invalida a outra, tá? Eu sempre defendo a bandeira, né, de que as pessoas estudem, né, procurem o caminho tradicional também ainda, mas acho que uma coisa não anula a outra, tá, Rony? Certo. No meu ponto de vista, sendo coordenador de curso e sendo professor também, né? E da área da educação à distância, eu venho na mesma vertente que o Marcelo cita, que uma coisa não vai eliminar a outra, né? Mas a experiência que se tem num modelo tradicional do ensino, vamos falar no ensino presencial, numa graduação presencial, o network que se faz, ele é muito rico. A troca de experiência com o professor, ela é muito rica. A conversa com pessoas do mercado, ela é muito rica. Então, eu diria assim, eu fiz uma MBA pela FGV e, cara, até um momento a FGV era uma das escolas mais renomadas de MBA, né? E eu digo assim, por fazer parte lá dessa MBA, eu digo assim, tinha conteúdo muito melhor na internet. Na internet a gente encontra muito conteúdo melhor do que a FGV publica, certo?
Mas os professores que lá estavam, e as pessoas que lá estavam, e os trabalhos que a gente desenvolveu em conjunto foram enriquecedores. Então, por isso que a gente tem o EAD agora com o novo marco regulatório, que tira o 100% do EAD e traz para a presencialidade, traz para esse passo a passo. Eu diria assim, agora a gente está meio que, não é um passo atrás, a gente meio que está Encontrando o caminho, talvez. Né? convergindo para ter esses dois mundos acontecendo. Porque sim, o Marcelo falou, tem a área de tecnologia, nós temos muitas pessoas que são autodidatas, que se desenvolvem sozinhas. Mas alguém produziu conhecimento para elas. Exato. Mas aí, algumas dessas, o que acontece? Elas não têm o poder do relacionamento. E hoje, ser na área de tecnologia e não ter relacionamento... Já foi, né? Já foi a época que o cara podia ficar sentado no canto dele com um fone, né? Ainda tem, tá? Só mas- que a pessoa mas- estagna naquilo. Isso. Ela não consegue dar o próximo passo. Hoje assim, Trabalho em equipe. Grandes projetos envolvem múltiplas funções dentro do projeto. Sim. E múltiplos saberes e múltiplas pessoas. Então, você vai ter que saber trabalhar em equipe para poder entregar um projeto de maior envergadura. Sozinho, mesmo na TI, ninguém vai... eu não consigo ver. Então, assim, Rony, eu acredito que na área de tecnologia, não vou falar só nas outras profissões, vamos falar na área de tecnologia. A gente vai ver muito disso. Né? A gente vai ver muitos profissionais com muito conteúdo, muito conhecimento, encontrados ou concebidos ou conhecidos, pesquisados num ambiente não regulado. Mas o ambiente regulado, ele ainda vai continuar, porque a gente tem muitas instituições que precisam da validação de que aquele conhecimento teve a validação. E essa validação, ela traz justamente para isso. Esse trabalho em equipe, esse desenvolvimento de um produto, que é o TCC, é a pesquisa, por exemplo, eu fiz a pesquisa da UFSC ali, é uma pesquisa fundamentada em conhecimento científico. Até formular uma proposta, né, Exato. Luciano? Porque, às vezes, isso lá no curso, no infoproduto, ou lá no YouTube, onde que tu está assistindo isso, tu não tem todo esse embasamento. Né? Mais uma tábua rasa de um conhecimento que pode ser não muito aprofundado. E quando muito aprofundado, qual fonte que é? Ou seja, o ambiente científico, a regulação via MEC, ele te dá esse embasamento de dizer, não... O que essa carreira necessita, né? Exatamente. Qual o egresso que você está formando? Ele está muito mais relacionado com as diretrizes do Ministério da Educação que a gente tem. Então, eu acredito que esses dois mundos vão caminhar de forma paralela. E até assim, Rony, só para finalizar aqui e acrescentar um item importante, né? A tendência é que cada vez mais as pessoas sejam autodidatas, né? Porque eu vejo, por exemplo, o meu filho tem 12 anos, né? Ele está na escola, eles estão aprendendo, tem uma disciplina de pensamento computacional, né? A gente vê tantas escolas que têm já atividade de robótica, né? De programação também. Nessa disciplina, né? Eles já são desafiados a usar a tecnologia. Então, tem uma plataforma Scratch, que é bem legal para a criança que está começando e que tem interesse por tecnologia, né? Que lá ela consegue brincar, né? Um tom de brincadeira, montar um jogo, montar uma animação, sabe? Então eu vejo que as escolas em si também têm um papel fundamental nisso, né? Que já nas séries iniciais ali, estimular isso nos seus alunos, né? Talvez mesmo que não seja uma disciplina da grade, mas numa disciplina de matemática, né? Um trabalho de história. Um conteúdo, né? Usar a tecnologia para criar coisas novas, né? Até trazendo o exemplo da faculdade que eu trabalho, a faculdade Sensupeg, eu lembro que uma disciplina do curso de pedagogia, os professores que estavam se formando foram desafiados a criar um jogo. Então, pensa que legal a gente linkar, né, com um pedagogo já, trazer esse desafio tecnológico. Isso vai estimular ele a buscar o conhecimento nessa área, né? O pedagogo geralmente tem dificuldade com essa área, e depois vai reverberar isso também nos alunos que ele vai formar depois. Eu acho que fica aí a dica, né? Muito campo, né? E muito espaço para tecnologia e muita necessidade, né? Ela né, vai agora, com certeza, para novas dimensões. A gente quer agradecer muito, tá? A agenda de vocês, muita oportunidade do deslocamento também. Obrigado, muito obrigado pelo prestígio de estar conosco aqui no Escola em Voz, porque a gente entende, né, que é fundamental, né, que as escolas estejam preparadas para poder estar inseridas e, de alguma forma, fazer uma ótima tomada de decisão em que recursos utilizar, como utilizar, por que utilizar.
e com certeza pessoas especializadas que possam guiá-las e orientá-las faz toda a diferença. Para a gente que é de fora da tecnologia como geração ou até como ferramenta de trabalho, a gente usa aquilo que já vem pronto, é diferente de pensar para quem já elabora, né? Então, não tenho dúvidas de que quem tiver a oportunidade e a chance, né, de receber a orientação de vocês vai ter grandes benefícios. Então, nós recebemos aqui, Rony, né, bons amigos, né, amigos de estrada já, Sim. de ETECSul, tá certo? Então, nosso grande amigo aqui, o Marcelo Gonzaga, obrigado pela sua presença, pela oportunidade. Eu que agradeço Né, a oportunidade de estar tendo um papo tão gostoso aqui com vocês. Que bom que você gostou e um abraço grande lá pro pessoal de Joinville. Joinville também vai ter festa em outubro ou não? Tem na verdade, começou agora, né? A Fena Shop. Fena Shop. Fena Shop. Eu acho que eles Tá bom. antecipam para não concorrer com a Oktober. Começam antes, né? Então, É. E lá, nosso amigo de Blumenau, né? Então, obrigado, Luciano Ferreira. Lá é outubro, né? Agora 8, outubro, né? Dia 8 começa. outubro. A agenda então. dele tá fechada agora. A partir de agora não tem mais agenda. Vamos visitá-lo. Não falamos mais sobre tecnologia. né? Acabou. Não. Não, assim, Rony e Anderson, né? O agradecimento fica para a gente aqui, para eu e para o Marcelo, né? Porque eu acho que falar de educação, falar de tecnologia são valores e propósitos que a gente tem. Difundir um pouco mais isso. Às vezes parece um tabu falar de tecnologia na escola. Novamente frisando, né? Esse cenário vem mudando, as escolas estão mais aptas a conversar sobre isso, elas estão perdendo o medo de falar sobre isso, estão entendendo a necessidade disso. E vamos lá, nem tudo é investimento, certo? Ou seja, durante muito tempo a gente foi visto nesse formato, o custo de ter a tecnologia. Mas nem tudo é investimento. Às vezes são pequenos detalhes que se mudam. E esse é o nosso propósito. Reverberar no mundo, no mercado educacional, a possibilidade de ser mais, digamos assim, engajados com o propósito da educação. O olhar romântico pela educação. O olhar de querer que a educação, de fato, ultrapasse as barreiras e que afete um outro ser, certo? E que mude a vida dessa outra pessoa. Eu acho que é isso que a educação promove, a transformação. Ou seja, e a tecnologia ajuda a escola a potencializar isso mais. Então, assim, o recado que fica é assim, né? Aos diretores, aos professores, a quem tem, não tenham medo, certo? A tecnologia não é esse bicho de 7 cabeças, né? A tecnologia é algo que está aqui para nos ajudar, para a gente conviver com eles. E quantos cliques são precisos para encontrar a Bitflow? Um clique, né? É. Eu acho que como só. é que é? Tum, tum, tum? Não, gente, vocês estão... Como é que é? Tum, Cara, tum, 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 tum. Então, Pegou. Pegou, mas tá patenteado, né? Uhum. Então, se você for buscar seu filho e não tiver o tum, 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 você não tá usando o melhor aplicativo. Já é o nome da solução, né? Olha só, vamos dizer uma solução tum, né? tum, tum. Legal. Não, é bitflow.com.br, certo? Ou então o Instagram, @bitflow, vai encontrar a gente lá. Tem contato de WhatsApp direto conosco para falar. A nossa ideia é difundir educação, difundir tecnologia, certo? Até como um projeto de vida, né? Isso. E é claro, né? Todo mundo tenta empreender na área, né? Para buscar prosperidade, né? Pessoal, profissional. Só que ver uma escola, né? Funcionando, resolvendo seus problemas, otimizando as coisas vamos dizer assim, é um prazer para a gente, sabe? Então, por isso também como o Luciano diz, não é só um trabalho, é um propósito, né? A gente fica muito feliz em atuar nesse segmento. Maravilha. Então, quer fazer o encerramento? É isso, meu caro. É isso aí. Foi um belo papo, né? Esses dois jovens aqui do nosso Vale do Itajaí, do norte de Santa Catarina. Marcelo e Luciano, sejam muito bem-vindos. Desejamos aí muito sucesso para a Bitflow. Tomara que consigamos otimizar muitos cliques por aí, né? Para você que nos assistiu, dê um cliquezinho especial no like deste vídeo. Senta o dedo no like, né? Compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e acompanhe aí as novidades do Escola em Voz. Não se esqueça também que nós estamos nas plataformas de streaming da Amazon, do Spotify e da Apple Podcasts. Daqui a uma semana, mais um episódio para vocês. Até lá. Tchau. Este episódio do Escola em Voz contou com o apoio das seguintes empresas e marcas: Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem, a principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões 2025.
a maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares.